Casos de crimes reais, muitas vezes, envolvem histórias emocionantes e de partir o coração, que realmente podem fazer você questionar a sanidade de alguns desses criminosos. Mas alguns casos são muito mais chocantes que outros. Hoje vamos falar sobre 5 das histórias de crimes reais mais brutais já contadas. Darren só acreditou que sua filha de 16 anos morreu ao ver o corpo no necrotério. Até hoje, ele ainda tem pesadelos sobre aquele dia e sobre a luta entre sua filha e seu assassino. O mais difícil é que Darren considerou o assassino como família. Eles compartilhavam a mesma comida na mesa de jantar na maioria das noites. Darren nunca poderia imaginar que um dia, a própria pessoa por quem ele tinha tanto carinho, como se fosse de seu próprio sangue, se tornaria um assassino e atacaria sua própria filha da pior maneira possível. Bem-vindo ao True Crime Stories. Se você é novo por aqui, eu sou o seu apresentador, Ty Knotts, e posto novos documentários de crimes reais toda semana. Não usamos narrações por inteligência artificial nem dramatizações exageradas. É só crime real. Então, se isso é algo que você gosta, considere se inscrever no canal. É totalmente de graça e só serve para avisar quando eu postar novos vídeos. Rebecca Watts, mais conhecida pelo apelido de Becky, nasceu depois que seus pais, Darren e Tanya, já tinham se divorciado. Inicialmente, ela morava com a mãe, mas acabou sendo colocada no sistema de adoção por preocupações com negligência. Alguns anos depois, ela e o irmão Dan passaram a morar com o pai, Darren. Quando Becky era criança, ela era vista como uma garota cheia de atitude, uma bola de energia e muito confiante. Mas tragicamente, quando cresceu e entrou no ensino médio, foi quando ela passou por um momento muito difícil. Ela lutava contra um distúrbio alimentar e se isolou novamente. Mesmo assim, ela continuava sendo gentil e carinhosa e tinha um ótimo grupo de amigos que a amavam e cuidavam dela do mesmo jeito. Em 2013, quando era adolescente, Becky ganhou uma madrasta, Angie, e um meio-irmão, Nathan, após seu pai Darren se casar com Angie. Mas, tirando todas essas mudanças, a vida estava indo muito bem e ela tinha um bom relacionamento com todos em sua família unida e tinha um lugar para chamar de lar em St. George, Bristol. Mas um dia, em 2015, mudaria para sempre a vida da família de Becky e Becky desapareceria. Em 19 de fevereiro de 2015, Becky foi vista pela última vez. Angie, mãe dela, viu Becky por volta das 11h15 ao sair para uma consulta médica. Veja, Angie tinha esclerose múltipla e precisava de exames regulares no hospital. Quando Angie e Darren voltaram para casa à tarde e não encontraram Becky, começaram a ligar várias vezes para o celular dela, mas ela não atendia. Então os pais recorreram às redes sociais e verificaram se a atividade de Becky por lá, mas também estava tudo em silêncio. Isso foi um grande sinal de alerta para Darren. Becky, adolescente que gostava de moda, filmes e fotos, era bem ativa nas redes sociais. Mas agora não havia atualizações, nem mesmo um sinal de atividade. Darren e Angie registraram o desaparecimento de 16 anos por volta das 16 horas. A polícia fez as perguntas habituais. Becky fugiu, só saiu ou estava estressada? Talvez só quisesse espairecer. Bem, essas perguntas foram imediatamente descartadas quando uma das amigas de Becky apareceu e disse que tinha conversado com Becky no dia anterior e ela parecia normal. Ela não estava chateada nem querendo fugir. A amiga também contou aos investigadores que ela e Becky tinham combinado de se encontrar no dia seguinte. Os investigadores buscaram em toda parte. Espaços abertos, parques, propriedades em Barton Hill, South Mead, Parque St. George, Reserva Natural Troopers Hill e reservatórios como Wharf Road, Fish Ponds, Trim Valley e Baddocks Wood. Mas, novamente, era como se a terra ou o céu tivessem engolido Becky por completo e não deixado nenhum vestígio. Mesmo com 6 equipes de busca procurando Becky ou pistas sobre ela o tempo todo, nada surgiu. A polícia, assim como a família de Becky, fez vários apelos públicos, pedindo que as pessoas se apresentassem com qualquer informação. Eles estavam desesperados por respostas. Becky estava desaparecida há dias e eles estavam muito preocupados. Mas 2 semanas após o início das buscas, a polícia descobriria algo, e isso seria uma reviravolta trágica e devastadora no caso de Becky.
Os investigadores já estavam vasculhando a área de Barton Hill, mas decidiram tentar mais uma vez. Eles focaram em uma propriedade em Barton Court, a cerca de 2 quilômetros da casa de Beck em St. George, onde fizeram uma descoberta horrível. Os detetives acharam sacos escondidos em um galpão e tiveram um pressentimento ruim sobre o conteúdo. Quando abriram, parecia cena de filme de terror. Partes de corpos misturadas com areia de gato e sal foram achadas nos sacos. Com Beck desaparecida, investigadores e a comunidade ficaram apavorados com os possíveis cenários. Após os testes de DNA nas partes do corpo, o pior pesadelo se confirmou. O corpo era de Becky Watts, de 16 anos, que enfrentou o pior. A autópsia mostrou que Beck foi sufocada e sofreu cerca de 15 cortes. Os investigadores tinham certeza que foi um ataque pessoal. O assassinato, feito com as mãos e armas, deixou o corpo de Beck em um estado que indicava muita raiva e paixão. Alguém queria ter certeza de que Beck estava realmente fora de cena para sempre. Bem, por mais trágica que tenha sido a descoberta do corpo de Beck, isso também abriu uma nova caixa de Pandora. Quando a polícia fez testes de DNA no corpo de Beck e em tudo ao redor, encontrou mais vestígios de DNA, mas não eram dela. Isso fez os investigadores suspeitarem de 2 pessoas próximas de Beck até que fingiram se afastar do mundo. Muita coisa aconteceu nessas 2 semanas de buscas por Beck. Sei que pulei algumas partes até aqui, mas agora tudo fará mais sentido. Veja, enquanto os detetives estavam ocupados procurando por Beck, vários investigadores interrogaram a família de Beck para entender o que aconteceu no dia em que ela desapareceu. Eles falaram com Darren, Andy, o meio-irmão de Beck, Nathan, 28, e sua namorada Shauna, 21. E foi a primeira vez que os investigadores ficaram muito suspeitos de 2 pessoas em particular, Nathan e Shauna. Na verdade, quem viu Beck por último em 19 de fevereiro foram Nathan e Shauna, não Andy e Darren. Ao serem interrogados, Shauna e Nathan lembraram de voltar à casa de Darren e Andy após as 11 da manhã. Enquanto lavava as mãos na cozinha, Shauna ouviu passos pesados na escada e a porta da frente batendo. Ela pensou que era Beck saindo mal-humorada. Nathan contou exatamente a mesma versão dos acontecimentos, e foi justamente isso que fez a polícia olhar para eles com desconfiança. Tanto Nathan quanto Shauna tinham exatamente a mesma história. Palavra por palavra, cena por cena, sem desviar nenhuma vez sequer ou qualquer coisa assim. Para algumas pessoas, isso pode não parecer suspeito, mas o fato de as histórias dos dois serem exatamente iguais deixou a polícia desconfiada. Para eles, as histórias pareciam ensaiadas, como se já tivessem praticado antes. Daqui em diante, tudo ficou ainda mais estranho. O fato de Shauna estar sorrindo o tempo todo e Nathan parecer desinteressado e entediado durante o interrogatório também aumentou a confusão no caso. Beck e Nathan não eram parentes biológicos, assim como Andy e Beck, mas Andy era muito preocupada e colaborava com os investigadores, sempre pedindo notícias sobre o caso, enquanto Nathan e Shauna não mostravam interesse. Nathan e Shauna eram frequentemente interrogados pela polícia, até que os investigadores descobriram algo muito estranho. Pela primeira vez, as histórias de Nathan e Shauna não batiam. Segundo Shauna, Nathan tinha dificuldades com o sumiço de Beck, mas ao ser interrogado, disse que nunca gostou dela. Nathan disse que ela era mimada e que não gostava de como ela falava com a mãe dele, Andy. Não sabemos qual era a relação entre Beck e Andy, mas parece que tudo estava bem. Claro, nem tudo era perfeito por ser uma família mesclada, mas não havia grande desentendimento entre Beck e Andy que confirmasse a versão de Nathan. Uma pista promissora no desaparecimento de Beck foi quando a casa dela foi vasculhada em busca de evidências forenses. O quarto da Beck foi examinado, limpo e testado para todos os tipos de evidências, mas quando chegaram à porta, uma descoberta foi feita. Havia manchas vermelhas na porta do quarto da Beck, o que, como você pode imaginar, não era bom sinal. As manchas foram coletadas como evidência, enviadas ao laboratório, e dias depois, os testes mostraram que continham o DNA da Beck. Os investigadores tinham certeza de que algo ruim aconteceu com Beck neste quarto. Provavelmente, Shauna e Nathan estavam por trás disso. Lembra também do DNA nos sacos onde o corpo da Beck foi achado? Bem, o DNA pertencia a ninguém menos que a Shauna.
Por que o DNA dela estaria no corpo e nos sacos da Becky se ela não sabia o que aconteceu com ela? Os detetives também rastrearam Nathan e Shauna após o sumiço de Becky. O que eles acharam foi quase a prova final que precisavam. A família escondia segredos sombrios. Os investigadores analisaram imagens das câmeras de segurança de 19 de fevereiro e fizeram várias descobertas. No dia 19 de fevereiro, quando Becky foi vista pela última vez, Nathan e Shauna também foram vistos comprando pilhas em um tesco local. Essas pilhas foram usadas em armas de choque. Você deve estar se perguntando por que Nathan e Shauna precisavam de uma arma de choque. Bem, fique ligado, porque estamos prestes a responder essa pergunta e muitas outras, aliás. No dia 20 de fevereiro, um dia após o sumiço de Becky, Nathan foi visto comprando uma serra circular. Dias depois da compra, o casal também foi visto adquirindo produtos de limpeza e sacos de lixo. Desaparecimento, corpo desmembrado e agora o meio-irmão com a namorada comprando itens suspeitos. As coisas não estavam indo bem. Após a descoberta, a polícia revistou a casa de Nathan e Shauna. Era a primeira vez que a polícia entrava na casa deles, e pelo que parecia, estava uma bagunça, para dizer o mínimo. Paredes, chão, armários e bancadas estavam cheios de coisas. Se não soubessem, achariam que era um esconderijo de acumuladores. Eles literalmente caminharam por montes e mais montes de entulho até chegarem ao banheiro, e foi ali que pararam imediatamente. Nada ali era alarmante, exceto o fato de o banheiro parecer diferente do restante da casa. Enquanto a casa parecia ter passado por um furacão, o banheiro estava impecável. Impecavelmente limpo, parece nunca ter sido usado, nem para banho. Até a banheira era tão branca que ofuscava. Para a polícia, isso indicava que algo terrível havia ocorrido ali. Considerando os produtos de limpeza comprados pelo casal, é seguro supor que as paredes do banheiro escondiam um segredo assustador. Nathan sempre foi estranho desde o início. Quando Angie, mãe dele, casou-se com Darren e Becky e Dan vieram para a família, Nathan se deu bem com Dan, mas mal falava com Becky. Ele não morava com Angie e Darren, mas sim com a avó, visitando a mãe e o padrasto ocasionalmente. Nathan parecia não gostar de Becky. O que vem depois é ainda mais perturbador e revoltante. Quando Becky sofria de distúrbio alimentar e desmaiava por falta de comida, Nathan não demonstrava preocupação. Ele criticava Becky e dizia que ela fazia tudo aquilo só para chamar atenção. Ele fazia comentários maldosos sobre sua meia-irmã, mesmo sem provocação de Becky. Becky era tímida, quieta e reservada. Ela não parecia rude com Angie, nem rejeitava a nova esposa do pai. Na verdade, quem estava sendo infantil era Nathan, mesmo sendo um homem adulto na casa dos 20 anos. Para piorar, Nathan tinha interesses incomuns. Ele foi visto saindo com menores de idade mais de uma vez. Darren lembrou de quando Nathan levou 4 garotas jovens para casa em seu carro. Elas eram um pouco mais velhas que Tan e Darren logo pediu que Nathan as levasse para casa. Em 2008, Nathan, de 21 anos, apresentou sua namorada, Shauna, para a família. Nathan disse a todos que ela tinha 19 anos, quando na verdade Shauna tinha apenas 15. Quero ressaltar que a idade de consentimento no Reino Unido é 16, então isso era ilegal, sem sombra de dúvida. Para piorar a situação, Nathan e Shauna logo tiveram até uma filha juntos. Mas se isso já não fosse ruim o bastante, a polícia estava prestes a descobrir algumas evidências que fariam essa situação horrível piorar ainda mais. Os detetives enfim prenderam alguém. Nathan e Shauna foram presos em 2 de março de 2015 acusados de assassinato e obstrução da justiça. Ao final, a dupla foi acusada de conspiração para sequestro, impedir sepultamento legal e posse ilegal de arma. Para piorar ainda mais, Nathan e Shauna também foram acusados de colocar crianças em perigo. Agora, não posso entrar nesse tipo de assunto neste vídeo, ou ele pode ser sinalizado e removido, mas a polícia encontrou imagens de crianças que não eram boas e certamente não eram legais. E acreditava-se que tanto Nathan quanto Shauna foram os responsáveis por tirar essas fotos dessas pessoas em posições comprometedoras. E vou deixar por aqui. Nathan e Shauna eram claramente o pior do pior. Dias depois, Nathan divulgou uma declaração escrita confessando ter assassinado sua meia-irmã Becky.
Nathan disse que, em 19 de fevereiro, ele e Shauna foram à casa de Beck após Andy sair para seu compromisso. No carro de Nathan havia uma bolsa com algemas, restrições, tasers, máscaras e outros itens do que ele chamou de kit de sequestro. Nathan contou que, ao chegarem em casa, Shauna foi ao jardim fumar, enquanto ele já tinha um plano. Ele queria assustar Beck para que ela se comportasse e parasse de ser rude com Andy. Ele pôs uma máscara, bateu na porta de Beck e entrou. E foi aí, tragicamente, que as coisas tomaram um rumo muito sombrio. Do nada, Nathan imobilizou Beck com os itens do seu kit de sequestro. Durante a luta, Beck tirou a máscara de Nathan. Nathan, apavorado com a possibilidade de ser descoberto, tirou a vida de Beck ali mesmo com as próprias mãos e, em seguida, a atacou post-mortem com uma arma afiada cerca de 15 vezes. Depois, ele guardou o corpo de Beck em uma bolsa e pôs no porta-malas. Segundo Nathan, Shauna ainda não sabia disso. O mais estranho é que o casal relaxou em casa após matar Beck até Andy e Darren voltarem. Nathan e Shauna saíram no carro dele e ele comprou tudo para, entre aspas, se livrar do corpo de Beck. E então ele a levou para o apartamento e a colocou na banheira da casa dele e de Shauna. A mesma banheira que estava impecavelmente limpa. Nathan colocou o corpo de Beck, ou o que restou, em sacos plásticos e o descartou no galpão em Barton Court. Após a prisão, parecia que tudo estaria resolvido, mas não foi assim. Shauna insistia que não tinha relação com o assassinato de Beck nem com o que Nathan fez com o corpo, e até Nathan dizia ter agido sozinho. Bem, o DNA de Shauna foi encontrado nos sacos plásticos que continham o corpo de Beck, assim como no próprio corpo de Beck, então já não parecia mais um trabalho de uma só pessoa. Mensagens de texto apagadas entre Shauna e Nathan, trocadas meses antes da morte de Beck, foram recuperadas e eram perturbadoras. Veja, Nathan e Shauna planejavam sequestrar adolescentes e prendê-las no sótão para fazer sabe-se lá o quê. As mensagens revelam que Shauna participava ativamente do jogo distorcido de Nathan de ferir crianças. Nathan e Shauna eram a versão britânica dos assassinos Canon Barbie, Paul Bernardo e Carla Homolka, que também atraíam vítimas adolescentes juntas. Shauna, assim como Carla, estava fazendo planos com Nathan sobre como ela sequestraria meninas jovens e as levaria até ele para o seu próprio prazer doentio e distorcido. Os investigadores também recuperaram conteúdos salvos, como favoritos que envolviam violência pervertida contra adolescentes em celulares. Preciso dizer mais alguma coisa? Essas duas pessoas são doentes e ainda negam tudo. Como Shauna se defendeu quando os investigadores mostraram as mensagens? Bem, ela disse que as mensagens eram sarcásticas e infelizes. Em outubro de 2015, quase 8 meses após o sumiço de Beck, Nathan e Shauna foram julgados juntos no Tribunal da Coroa de Bristol pelo assassinato. A promotoria argumentou que o assassinato de Beck foi influenciado por um crime de natureza carnal. Nathan não estava tentando ensinar uma lição para Beck sobre como tratar a mãe dele bem. Ele atacou Beck de propósito, pois era obcecado por garotas da idade dela e queria se aproveitar dela de todas as formas. A promotoria achava que Shauna foi convencida a participar dessa fixação, já que também foi vítima de Nathan e ele a manipulou. A promotoria rejeitou as alegações de Shauna de que não sabia do assassinato de Beck e que Nathan agiu sozinho, já que Shauna estava com ele quando Beck sumiu. O fato de ela dizer que não sabia o que ocorreu com Beck não convenceu a promotoria. O julgamento durou mais de um mês, e no dia 11 de novembro de 2015, o júri entregou o veredito após debater por 3 horas e meia. Nathan Matthews foi condenado por assassinato e Shauna Horb por homicídio culposo. 4 dias depois, em 15 de novembro, Nathan recebeu prisão perpétua com mínimo de 33 anos e Shauna foi condenada a 17 anos. O motivo pelo qual Shauna recebeu uma sentença mais leve é porque ela alegou que foi forçada por Nathan a fazer tudo o que fizeram com Beck. Se quer minha opinião, ela foi cúmplice no fim. Mesmo sendo vítima, não impediu o que aconteceu com Beck, tornando-se igualmente culpada. Nathan e Shauna acabaram ficando sem recursos. Shauna foi libertada sob condicional em setembro de 2023 após cumprir metade da sentença. Ela foi libertada sob condicional rígida e pode ser presa se violar as regras.
A família de Becky, especialmente sua mãe Tanya, ficou chocada ao saber que uma das assassinas de sua filha foi solta. Foi um verdadeiro tapa na cara da família da vítima. O funeral de Becky ocorreu em 17 de abril de 2015 na igreja de Santo Ambrósio, em Whitehall, Bristol. Os presentes vestiam camisetas brancas com a foto de Becky e flores rosas enfeitavam seu caixão. As músicas favoritas de Becky tocaram no serviço e uma pomba branca foi solta fora da igreja. Esse funeral foi uma celebração da vida de Becky. A família queria recordar os bons momentos e memórias com Becky, que faleceu tragicamente. E tinha muito mais a esperar do que em seus breves 16 anos. Darren, pai de Becky, escreveu um livro de memórias sobre a vida da filha, o assassinato e seu impacto. Foi intitulado Becky, a história comovente de Becky Watts, mas depois foi renomeado para O Mal Interior. Em fevereiro de 2016, a parceria de vigilância de vizinhança financiou um banco em memória de Becky. Fica em Goatsfield, que é perto da casa dela, e no banco estão as palavras Becky e Anjo de Bristol. Um unicórnio está esculpido atrás do banco. Beck enfrentou problemas de saúde mental, mas agora vivia uma boa fase. Mas essa vida foi tirada por alguém em quem ela mais confiava, com quem já morou e dividia refeições. Normalmente, faço esses vídeos para servir como um tipo de alerta sobre os perigos que existem por aí, mas às vezes, casos como este só servem para provar que até mesmo algumas das pessoas que mantemos mais próximas podem estar escondendo demônios sombrios. Gary Simpler embarcou no navio Spoilsport com a esposa para mergulhar no Grande Oceano Pacífico e ver os destroços de um navio afundado em 1911. Enquanto o casal descia, eles tiraram muitas fotos. Assim que chegaram aos destroços, a esposa de Gary posou e sua foto foi tirada. Eles não imaginavam que essa foto se tornaria viral depois por um motivo assustador. Após tirar a foto, Gary notou algo estranho ao longe. Era outro mergulhador. Mas o que há de estranho nisso? O mergulhador está imóvel, deitado de costas no fundo do oceano. Gary inicialmente pensou que o mergulhador queria chamar atenção ou assustar os outros. Porém, minutos se passaram sem nenhum movimento. Então Gary viu outro mergulhador, um homem. Ele parecia ir em direção ao mergulhador imóvel no fundo do mar. Ele aguardou que o outro mergulhador resgatasse o colega, mas isso não ocorreu. O segundo mergulhador deixou o primeiro e subiu sozinho à superfície. O que Gary não sabia era que o mergulhador imóvel era, na verdade, uma mulher, esposa e recém-casada. Em sua lua de mel, ela foi abandonada pelo marido após 11 dias. O caso complexo e trágico de Tina Watson narra uma lua de mel que terminou mal. Um marido chegaria a descer ao fundo do oceano para matar a esposa? O que o faria agir assim, mesmo entre outros mergulhadores? Há mais nesse caso do que parece. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Se é novo, publico documentários de crimes reais semanalmente. Se você gosta de crimes reais simples e clássicos, sem enrolação, está no lugar certo. Enquanto estiver aqui, considere clicar no botão de inscrever-se. É totalmente gratuito e só mantém você atualizado com todos os meus vídeos futuros. Christina May, chamada Tina, nasceu em 13 de fevereiro de 1977, na Alemanha Ocidental. Quando Tina ainda era um bebê, seus pais biológicos a colocaram para adoção. Ela viveu seus primeiros anos em um orfanato na Alemanha. 3 anos depois, em janeiro de 1980, Tina foi adotada por Tomé e Cynthia Thomas, ambos dos Estados Unidos, e a família passou a morar no condado de Walker, Alabama. A família Thomas mudou-se para a Louisiana e depois para Birmingham, Alabama, onde se fixou de vez. Tina era muito próxima de sua família. Eles eram amorosos, carinhosos e, no geral, uma ótima família. Cynthia e Tomé disseram que Tina era brilhante, feliz e amava animais, sendo uma pessoa doce e agradável. Infelizmente, quando Tina era jovem, ela foi diagnosticada com taquicardia paroxística supraventricular.
É basicamente uma condição cardíaca semelhante à arritmia. Não era algo que colocasse a vida dela em risco, mas definitivamente teve um impacto sobre ela. Após o ensino médio, Tina estudou na Universidade do Alabama, em Birmingham. E durante esse período, ela ficou noiva de um homem chamado Scott. Porém, nessa época, outra pessoa chamou a atenção de Tina. E essa pessoa instantaneamente ficou apaixonada por ela. E essa pessoa era Gabe Watson. David Gabriel Watson, conhecido como Gabe, era visto por amigos e familiares como divertido, tranquilo e sociável. Quando Tina e Gabe se encontraram na Universidade do Alabama, foi amor à primeira vista para Gabe. Ele se surpreendeu com o que sentiu por Tina. Tão surpreendido que continuou convidando Tina para sair, mesmo sabendo que ela ainda estava noiva de Scott naquela época, e Gabe sabia disso. Tina não retribuía os sentimentos de Gabe, pois tinha um relacionamento sério com outra pessoa. Mas isso não parecia afetar Gabe, que continuava incansável ao tentar convidar Tina para sair. Nesse período, o relacionamento de Tina e Scott havia azedado. Fontes dizem que a mãe de Tina desaprovava o relacionamento, e isso acabou levando Tina a terminar o noivado com Scott. Agora, Tina era solteira e numa festa de ano novo com amigas, encontrou Gabe Watson. Para ele, nada parecia ter mudado. Gabe convidou Tina para sair novamente. Ela aceitou e começaram a namorar em janeiro de 2001. Após se formar na Universidade do Alabama, Tina foi gerente de uma loja de roupas e Gabe era vendedor na empresa de embalagens do pai. Uma coisa sobre Gabe. Ele adorava mergulho, era seu hobby e paixão. Gabe era mergulhador de resgate certificado com experiência no Parque Estadual Oak Mountain e convenceu Tina a fazer aulas de mergulho, mesmo ela não estando muito interessada. Tina tinha um problema no coração e, mesmo após uma pequena cirurgia aos 24 anos, seus pais continuaram céticos quando ela iniciou as aulas de mergulho. Mas logo depois, Tina, após concluir seu treinamento com segurança, conseguiu sua certificação pouco antes de outubro de 2003. No fim de 2003, Gabe e Tina namoravam há 3 anos. Mas havia algo em Gabe que não agradava aos pais de Tina. Por isso, quando Gabe pediu Tina em casamento a Tommy, o pai dela ficou bem apreensivo. Tommy e Cindy achavam que Gabe era egoísta e não pensava em Tina ou no bem-estar dela. Faltava comunicação no relacionamento deles. No fim, Tommy não deixou Gabe casar com Tina. Gabe e Tina já não precisavam da permissão do pai dela, mas Gabe achou educado pedir mesmo assim. Apesar de não ter a aprovação do pai dela, em 20 de abril de 2003, Gabe pediu Tina em casamento e ela aceitou. Dizer que os pais de Tina ficaram chocados é pouco. Mas Tina era adulta. Não é como se eles pudessem fazer algo para impedi-la. Se ela quisesse se casar com Gabe, então ela podia. Mas os pais de Tina ficaram ainda mais preocupados porque 5 meses após o noivado, Tina foi visitar a família e fez um pedido estranho. Tina pediu ao pai para aumentar o valor do seu seguro de vida e tornar Gabe o único beneficiário. Isso não era o que Tommy esperava. Ele disse que iriam revisar isso após o casamento e a lua de mel e que ela não precisava se preocupar agora, pois o casal estava ocupado com os preparativos. Em 11 de outubro de 2003, Tina Thomas tornou-se oficialmente Tina Watson. O casal estava nas nuvens, e Gabe havia planejado a viagem de lua de mel perfeita para ele e sua nova esposa. Era uma excursão de mergulho. Isso não era exatamente o que Tina tinha em mente, mas Gabe realmente queria ir à Grande Barreira de Corais na Austrália, então ela concordou. Para contextualizar, Gabe já havia feito 55 mergulhos bem-sucedidos, enquanto Tina só completou 5, nenhum no oceano. Mergulhar em lugares remotos é uma experiência muito diferente. Gabe queria explorar os destroços do SS Yongala, afundado em 1911. O naufrágio ficava a cerca de 30 metros de profundidade no mar. Tina não tinha experiência no oceano e só havia mergulhado até 9 metros antes, então esse mergulho seria quase 4 vezes mais profundo do que ela estava acostumada. Ainda assim, o casal fez as malas e foi para a Austrália. Luas de mel são pequenas aventuras para serem lembradas, mas para Tina, essa viagem marcou seus últimos momentos vista com vida. Tina e Gabe fizeram as malas para 2 semanas na Austrália.
A primeira parada deles foi Sydney, onde passariam uma semana explorando. Na semana seguinte, viajaram para Townsville, Queensland e embarcaram no navio Spoilsport, seu barco de mergulho até o naufrágio. Esse mergulho não era para iniciantes. As águas não foram surpresa. Os destroços estavam no fundo e, antes do mergulho, ofereciam orientação e acompanhamento de um especialista. Tina e Gabe recusaram, confiantes em sua segurança, já que Gabe era um mergulhador de resgate experiente. Ele planejou tudo e garantiria o controle. Antes do mergulho, Gabe pediu mais peso no colete de Tina, pois achava que sem isso ela não desceria bem. Pegaram os pesos e mergulharam em seguida. Mas em poucos minutos, apenas Gabe voltaria à superfície e ele não estaria com Tina. Por volta das 10h30 do dia 22 de outubro de 2003, segundo Gabe, ao descerem, ele notou Tina preocupada. Ela agitava os braços e derrubou o regulador e a máscara de Gabe. Quando Gabe ajustou o equipamento, viu Tina afundando imóvel no fundo do oceano. Segundo Gabe, a correnteza era forte demais para ele resgatar Tina. E era mais fácil para ele voltar à superfície e pedir ajuda ao navio. Lembre-se, estas são palavras de um mergulhador de resgate certificado. Salvar uma Tina afundando era seu trabalho, mas ele diz que não conseguiu. Porém, defende o Gabe. E espera, porque isso é insano. Ele disse que nunca aprendeu como levar alguém que está em apuros para a superfície durante todo o seu treinamento. Bem, agora já tinham se passado 10 minutos desde que Gabe voltou à superfície no Spoilsport. E na verdade, foi o instrutor de mergulho Wade quem mergulhou de volta e trouxe uma Tina inconsciente de volta à superfície. Wade puxou Tina e ele mesmo para outro barco de mergulho chamado Jazz 2. Quando Tina foi içada ao barco, a situação era ruim. Ela estava imóvel. Felizmente, havia um médico a bordo que tentou reanimá-la com reanimação cardiopulmonar sem sucesso. Ele tentou por incríveis 40 minutos trazer Tina de volta, mas não adiantou. Tina se foi. Todos estavam confusos. O que tinha acontecido afinal? Tina estava bem em um momento, no seguinte ela estava se debatendo e pedindo ajuda, e logo depois tudo acabou. Tina faleceu afogada durante a lua de mel, poucos dias após se casar com o amor da sua vida. Após a tragédia, Gabe estava destruído segundo testemunhas, mas não como se esperava. Várias testemunhas relataram tê-lo visto encolhido em um canto do barco, chorando, mas sem que lágrimas saíssem. Depois, pediu abraços para membros da tripulação e outros mergulhadores, mas nunca tentou salvar sua esposa, nem se aproximou dela após ser trazida a bordo pelo instrutor de mergulho. Ele simplesmente a deixou lá nas mãos de 2 desconhecidos. Em seguida, o professor David Williams fez a autópsia e encontrou um pouco de água nos pulmões de Tina. Para morrer afogada, ela precisaria ter muita água nos pulmões. Com o afogamento descartado, não havia indicação da verdadeira causa da morte dela. A autópsia afirmou que havia evidências de embolia gasosa, que são grandes bolhas de ar em vasos, veias ou artérias dentro do seu corpo. A morte de Tina foi considerada afogamento, pois não havia explicação melhor. Wade, o instrutor de mergulho, também achou algo estranho. Tina estava estranhamente pesada quando ele a trouxe de volta à superfície. Ele removeu os pesos extras que Gabe pediu para facilitar a descida e trazê-la rapidamente. Wade descobriu que Tina tinha mais de 9 kg de peso em seu colete, quando ela só precisava de 4,5 kg. Se achou isso estranho, saiba que também já viram coisas incomuns debaixo d'água. Uma testemunha chamada Stanley Stutz, que também estava mergulhando ao mesmo tempo que Tina e Gabe, percebeu Gabe dando um abraço de urso em Tina debaixo d'água. Agora, alguns podem pensar que eles estavam apenas se aproximando, mas Stanley literalmente podia ver Tina lutando. Ela agitava os braços, e quando Gabe a soltou, Tina afundou no fundo do oceano, enquanto Gabe voltou à superfície sem esforço, aparentemente indiferente. Outro mergulhador, Gary, que citamos no início, usava uma câmera subaquática para fotografar a esposa quando registrou algo ao fundo. Era um mergulhador parado de costas no fundo do oceano. Tragicamente, foi confirmado que a mergulhadora nesta foto era Tina, que provavelmente já havia perdido a vida nesse momento. Essa foto é muito assustadora.
O destino de Tina parece ter sido congelado no tempo em uma folha de papel. Foi incrivelmente trágico, mas neste ponto, obviamente não havia como ninguém ajudar Tina. Então, todos os olhos agora estavam voltados para Gabe, já que várias testemunhas, incluindo investigadores, estavam altamente suspeitos dele. Gabe mudou sua história tantas vezes que a polícia perdeu a conta. Gabe deu à polícia pelo menos 16 versões diferentes e desconexas de sua história. Na época, como a morte de Tina era tratada como um acidente, não havia processo criminal contra Gabe, que pôde ir embora. Os pais de Tina também ficaram sabendo desse incidente repentino e horrível, mas não foi Gabe quem contou para eles. Os pais de Tina receberam uma ligação dos pais de Gabe. Tommy e Cindy logo notaram que algo estava errado, mas não esperavam ouvir que Tina havia perdido a vida. Essas palavras chocaram profundamente os pais de Tina. Dias atrás, Tina era mais feliz do que nunca ao se casar com o homem dos seus sonhos, mas agora tudo acabou. 5 dias após a trágica morte de Tina, o corpo dela e Gabe foram levados de volta para os Estados Unidos e o funeral de Tina foi realizado em Pella. Foi um momento devastador para a família e os entes queridos de Tina, mas Gabe estava longe de estar triste. Ele estava agindo de forma totalmente inadequada, fazendo comentários sexuais sobre o corpo de sua esposa falecida. Foi uma situação extremamente desconfortável para as pessoas ao redor de Gabe presenciarem. Era o funeral da esposa dele, mas seu comportamento não demonstrava tristeza. Isso deixou todo mundo muito desconcertado. Como se não bastasse, Gabe ainda pediu reembolso na agência para recuperar o dinheiro do casal. Ele queria $45 mil pela morte acidental da esposa e outras compensações, como despesas médicas, interrupção da viagem e taxas diversas. Mas foi aí que Gabe teve uma surpresa. Ele soube que não tinha direito ao seguro de vida da esposa. Lembra que Tina pediu ao pai para fazer Gabe o único beneficiário do seguro de vida dela logo após o noivado? Bem, felizmente Tomé não fez isso, e parabéns para esse homem, porque ele sabia que tinha algo errado. Tomé, como pai incrível, não acreditou em Gabe em nenhum momento. Ele tomou a iniciativa de ir até a Austrália e conversou com pessoas que testemunharam o que aconteceu no dia em que Tina se afogou, além de falar com a polícia. Foram as ações de Tomé e sua persistência que fizeram com que a polícia de Townsville também desconfiasse de Gabe. Se não fosse por Tomé ter ido à Austrália e conversado com a polícia, este vídeo provavelmente teria terminado aqui. Ele é o melhor pai, buscando respostas para a morte repentina e misteriosa da filha. Até a polícia achava tudo estranho. Então, em julho de 2004, o caso de Tina mudou de acidente para assassinato. Ao ouvir testemunhas, a polícia notou várias brechas e contradições na história de Gabriel. Versão dos fatos mudava sempre, mas também analisaram os computadores de mergulho de Tina e Gabriel. Os computadores de mergulho agora indicam tempo, profundidade e quantas vezes a pessoa sobe e mergulha novamente. Bem, de acordo com Gabriel, ele disse que subiu à superfície na velocidade da luz para buscar ajuda para Tina, mas o computador de mergulho dele mostrou algo completamente diferente. Indicava que Gabriel estava subindo bem devagar, como se estivesse ganhando mais tempo. A polícia achou suspeito e estava certa. O computador de mergulho de Tina confirmou que ela era uma mergulhadora inexperiente e que não estava nada preparada para o mergulho, o que é simplesmente de partir o coração. E a água nos pulmões dela? Especialistas acham que Gabe desligou de propósito o ar de Tina, provavelmente durante o abraço de urso. Ao notar que ela estava inconsciente, ele ligou o ar de novo. Enquanto Tina afundava, sua boca relaxou, permitindo que um pouco de água entrasse em seus pulmões. Depois, outros mergulhadores debateram no tribunal que Tina conseguiria voltar à superfície mesmo sem ar. Mas lembre-se, ela era inexperiente e recebeu peso demais. Ela também nunca tinha mergulhado tão fundo antes, então talvez ela tenha entrado em pânico. Talvez ela simplesmente não soubesse o que fazer. De novo, isso é tudo suposição, porque na realidade, Gabe e Tina são as únicas duas pessoas que sabiam o que aconteceu. E Gabe, como você já deve imaginar, não é tão confiável. A empresa de treinamento de Gabe confirmou que ele só fez 15 mergulhos no oceano, embora se gabasse de ser experiente, o que não era verdade. Então, pelo que sabemos, Gabe devia ser tão experiente quanto qualquer iniciante ou, no máximo, um mergulhador intermediário. Enquanto falava com a polícia, o pai de Tina, Tommy, também notou algo estranho. Ele contou que as flores que deixava no túmulo de Tina sumiam misteriosamente.
Os familiares precisavam acorrentar as flores no túmulo de Tina para evitar furtos. A polícia também achou estranho e instalou uma câmera perto do local de descanso de Tina. Mas o que eles descobriram não os surpreendeu de verdade, porque já estavam desconfiados de uma pessoa. A câmera mostrou que ninguém menos que Gabe estava roubando todas as flores e bilhetes deixados pelos entes queridos de Tina no túmulo e depois colocando tudo em sacos de lixo pretos. Ao ser questionado pela polícia, Gabe disse que respeitava Tina, pois ela não gostava de arranjos plásticos chamativos. Mais tarde, por algum motivo, talvez porque ele goste de provocar os entes queridos de Tina, em 2007 Gabe exumou o corpo de Tina do local original de descanso dela e a levou para um túmulo em seu nome. Veja, ele deixou o túmulo dela sem identificação por 2 anos. Uma placa foi colocada no túmulo de Tina em 2009 a pedido do pai. Mas mesmo assim, Gabe ainda não tinha terminado com seus ataques de raiva. Veja, Tommy queria de volta os pertences de Tina como uma forma de lembrar da filha, mas Gabe recusou completamente. Acabou sendo necessário uma ordem judicial só para fazer Gabe parar de roubar coisas do túmulo de Tina. Mas o pior ainda viria. Com todas essas informações e o comportamento suspeito de Gabe, autoridades australianas foram ao Alabama e descobriram fatos ainda mais preocupantes sobre Gabe e Tina. Viram que Gabe perseguiu Tina insistentemente na faculdade, apesar dela estar comprometida, e ao conquistá-la, mostrou não ser o homem charmoso que aparentava. O relacionamento de Tina e Gabe era cheio de idas e vindas. O casal brigava tanto que Gabe chegou a jogar pizzas em Tina durante uma discussão. Gabe era muito ciumento, e se Tina saísse com alguém durante a separação, ele a assediava tanto que ela acabava voltando só para se livrar dele. Essas informações vinham à tona, e agora a polícia tinha motivos para suspeitar do envolvimento de Gabe na morte da esposa. Eles preencheram toda a papelada necessária com a polícia, e, eventualmente, Gabe foi extraditado para a Austrália para ser julgado pelo assassinato de sua esposa. Mas havia um porém, ele foi acusado de assassinato, mas Gabe só aceitou voltar à Austrália se a acusação fosse reduzida para homicídio culposo. Gabe foi considerado culpado e recebeu 4 anos e meio de prisão. Mas cumpriu só 18 meses antes de ser liberado. As autoridades dos Estados Unidos da América quiseram julgar Gabe no Alabama com novas provas. Esse recurso foi concedido sob a condição de que Gabe não seria condenado à morte se fosse considerado culpado de assassinar sua esposa. Após cumprir 18 meses na Austrália, Gabe voltou aos Estados Unidos da América, foi preso e julgado em 13 de fevereiro de 2012. No julgamento, a promotoria não pôde citar o comportamento de Gabe ou o pedido do seguro de vida. Não sabemos por que as provas não foram apresentadas no tribunal, mas isso prejudicou o caso da promotoria. Nesse ponto, como a maior parte das provas não pôde ser usada contra Gabe, o juiz o absolveu das acusações porque as evidências eram extremamente insuficientes. Então Gabe foi autorizado a sair em liberdade. Depois, ele se casou com Kim e agora vive em Hoover, Alabama, na casa que herdou de Tina após sua morte. Esse homem matou a esposa, herdou a casa e depois foi morar lá com a nova esposa. Você não pode inventar esse tipo de coisa. O principal problema desse caso é que simplesmente não há resposta para uma pergunta. Por quê? Por que Gabe fez isso? Tina era uma das pessoas mais gentis que existiam e, segundo todos os relatos, ela não fez nada além de tentar amá-lo da melhor forma possível. Mas Gabe era apenas um homem egoísta que não se importava nem um pouco com a esposa. E lembre-se, Tina nem queria saber de mergulho. Ela aprendeu a mergulhar só por Gabe. Ela concordou em fazer uma lua de mel pela qual não estava animada, tudo por Gabe. Mesmo depois de tudo isso, ele ainda tirou a vida dela por razões que nunca saberemos, a não ser que tenha sido só pelo dinheiro. Ao final, a família de Tina só busca respostas. Por meio de uma ordem judicial, eles finalmente conseguiram proibir Gabe de visitar o túmulo de Tina novamente, mas isso faz pouco para compensar o fato de que Tina acabou naquele túmulo em primeiro lugar. Esse homem assassinou a esposa na frente de várias testemunhas. A polícia sabe que ele fez isso e pode provar. Mesmo assim, ele ficou só 1 ano e meio preso. Meu coração dói pela família da Tina, pois agora precisam conviver com o fato de que o assassino da filha, nunca confiável, não enfrentará as consequências de seus atos.
Ele foi autorizado a seguir em frente e simplesmente continuar vivendo sua vida, enquanto a vida da filha deles foi interrompida desnecessariamente. E por qual motivo? Detetives da polícia de Saanich estão em busca de algo. É um vestido com padrão básico de branco, rosa e preto. Mas esse vestido pode ser a única esperança para solucionar um assassinato. Uma mulher de meia idade com esse vestido e um homem alto de cabelos escuros foram vistos entrando no número 1702 da Rua de Souza para visitar uma casa com a corretora de 24 anos, Lindsay Buziak. 20 minutos depois, ninguém saiu da casa e, mais tarde, Lindsay foi encontrada morta no quarto principal. A casa era uma cena de crime, mas não havia impressões digitais, nem DNA, nem pistas. Nem mesmo um fio de roupa ou um fio de cabelo pôde ser encontrado. Alguns suspeitavam de estranhos, outros suspeitavam das pessoas mais próximas de Lindsay, mas a principal maneira de encontrar o principal suspeito era localizar aquele vestido. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Sou Ty Knotts, seu apresentador. Toda semana posto novos documentários de crimes reais, então inscreva-se para acompanhar os casos mais recentes. É grátis. Lindsay Buziak nasceu em 2 de novembro de 1983 em Victoria, Colômbia Britânica, Canadá. Na infância, Lindsay era vista como gentil, calorosa e encantadora. Seu pai Jeff era corretor de imóveis e Lindsay logo seguiu seus passos. Ela era extrovertida, feliz e brilhante, e ser corretora de imóveis era o trabalho perfeito para ela. Ela fazia todos os seus clientes se sentirem seguros e bem-vindos, e praticamente todos falavam muito bem dela como corretora de imóveis. Lindsay também estava em um relacionamento com outro corretor de imóveis bem-sucedido chamado Jason Zylo. Jason vinha de uma família bem-sucedida e estabelecida, que tinha um negócio imobiliário. Na época do caso, 24 anos estava só começando sua carreira, mas estava muito animada. Ela vinha mostrando várias casas ultimamente, e sua carreira estava rapidamente entrando em uma trajetória ascendente. Ela estava conhecendo muitos novos clientes e tinha algumas visitas muito promissoras agendadas, mas uma ligação em particular mudaria sua vida para sempre, e Lindsay não fazia ideia de que essa visita seria a última dela. No fim de janeiro de 2008, Lindsay recebeu uma ligação em seu telefone pessoal. Agora, Lindsay tinha um telefone de trabalho, e era esse o número que ela passava para os clientes que queriam falar com ela sobre um apartamento ou uma casa, mas esse cliente em particular ligou para o telefone pessoal dela, ao qual poucas pessoas tinham acesso além de amigos e familiares. Então isso foi um pouco estranho, mas nada que indicasse perigo. Então Lindsay atendeu o telefone e a pessoa do outro lado da linha era uma mulher. Ela disse seu nome para Lindsay, e Lindsay se lembrou de que ela soava muito estranha. Ela tinha um sotaque parecido com espanhol, mas não era, nem soava canadense. Então Lindsay apelidou essa cliente de As Mexicanas. É um nome meio polêmico, se você me perguntar, mas essas foram as palavras da Lindsay, não minhas. Mas o fato é que Lindsay sempre anotava os nomes dos clientes, assim como o tipo de casa que eles estavam procurando, e para vários clientes, ela só escrevia pequenos apelidos que a ajudavam a lembrar quem era quem. Então, essa cliente tinha vários pedidos. Primeiro, ela precisava de uma casa o mais rápido possível, pronta para morar, sem complicações, sem bagunça. Essa mulher falou para Lindsay que o casal chegaria a Victoria em 2 dias e precisava de uma casa nesse período. Ao perguntar sobre o orçamento, Lindsay quase arregalou os olhos. A cliente tinha orçamento alto e confortável para comprar uma casa em Victoria por $1 milhão. Agora Lindsay ficou nas nuvens com isso. Ela pensava que, achando uma casa incrível para a cliente, ganharia uma comissão enorme, ainda mais sendo corretora iniciante. Para Lindsay, essa cliente parecia boa demais para ser verdade, e infelizmente ela estava certa. Mesmo que Lindsay não tivesse nenhum motivo plausível para suspeitar que algo ruim estava acontecendo com essa cliente, ela simplesmente não conseguia se livrar da sensação de que algo não estava certo. Negócios assim não aparecem fácil, especialmente para novatos.
O estranho sotaque falso, o orçamento exagerado e a pressa, sem falar no fato de que uma nova cliente entrou em contato com Lindsay pelo telefone pessoal dela, algo não estava batendo mais esses clientes. Eles acharam Lindsay através de uma ex-cliente, o que explica como conseguiram seu número pessoal, mas ela ainda ficou alerta. Embora fosse seguir em frente com essa visita, Lindsay compartilhou todas as suas preocupações com o namorado Jason e também com o pai, Jeff. Ele deixou a decisão para Lindsay, dizendo que ela poderia fazer o que quisesse. Se estivesse desconfortável, ela poderia recusar o cliente, mas Jason não viu problema e incentivou Lindsay a ir. Ele até prometeu esperar no carro para que ela não se sentisse sozinha. Aliviada após conversar com Jason, Lindsay selecionou casas para o cliente, com um orçamento de $1 milhão. Lindsay encontrou uma casa em Sonnet e marcou uma reunião para 2 de fevereiro de 2008 às 5:30 da tarde. O dia chegou e era sábado. Lindsay e Jason passaram a tarde juntos almoçando em um restaurante local. E depois do almoço, Lindsay foi para casa por volta das 4:30 da tarde, para se preparar para a reunião com o cliente, enquanto Jason foi à oficina resolver um assunto. Por algum motivo, o casal decidiu ir para casa separados. Lindsay ia para a casa encontrar o cliente, enquanto Jason, atrasado na oficina com um amigo, chegaria poucos minutos após ela. Jason mandou uma mensagem para Lindsay pedindo desculpas pelo atraso e disse que já estava a caminho. A última mensagem de Lindsay para Jason foi: "Ok, preciso ir, os mexicanos chegaram." Jason, indo para a casa em Saanich, enviou outra mensagem para Lindsay às 5h38 dizendo que estava quase lá, mas Lindsay não viu nem respondeu. Sem pensar muito, Jason parou em frente à casa às 17h45. Na verdade, ele estava com um amigo que buscou na oficina mecânica. Ao parar diante da porta, Jason viu um homem de cabelos escuros de costas ao lado da porta aberta. Jason e seus amigos ficaram 10 minutos fora da casa, mas ele achou que estava sendo intrometido demais. Então, deu uma volta de carro até a Torquay Drive, de onde ainda havia a casa e a porta da frente. Ele esperou 10 minutos e enviou mensagem para Lindsay dizendo que tudo parecia normal, mas, como antes, ela não leu nem respondeu. Jason também viu o homem e uma mulher com vestido branco, rosa e preto voltarem para a casa. Ele disse que nada parecia alarmante agora. Após mais 20 minutos, Jason ficou preocupado. Lindsay não precisava demorar tanto em uma visita. Ele foi até a porta da frente, que agora estava trancada, e através do vitral viu um par de sapatos de salto alto no corredor. Eram os sapatos da Lindsay. Eles estavam no chão, como se ela os tivesse tirado às pressas. Jason ficou imediatamente alerta. Por que Lindsay tiraria os sapatos para mostrar uma casa? Jason ligou para o 91 enquanto seu amigo contornava a casa para investigar. Jason tentou abrir e até bateu na porta enquanto falava com a operadora, mas não adiantou. Foi então que o amigo de Jason veio correndo dos fundos da casa e disse a Jason que havia um grande buraco na cerca dos fundos e que a porta do pátio dos fundos estava aberta. Jason avisou a operadora que estava entrando na casa e desligou o telefone. Jason ficou na porta da frente enquanto seu amigo entrou pelos fundos para destrancá-la. Quando Jason entrou na casa, estava tudo silencioso. Onde estava Lindsay? Ele caminhou pelo corredor, subiu as escadas e parou de repente em frente ao quarto principal. Lá, Jason viu sua namorada caída no chão, sem vida, com inúmeros ferimentos pelo corpo. Lindsay Buziak, de 24 anos, havia morrido. Jason fez outra ligação para o 911. Desta vez, ele chamou emergência e polícia. Os paramédicos e os detetives chegaram pouco depois e, tragicamente, Lindsay não pôde ser reanimada. Ela morreu no local com mais de 40 ferimentos por arma branca. Exames adicionais revelaram detalhes assustadores. Lindsay não tinha nenhum ferimento de defesa em seu corpo, nem sequer um... Isso levou a uma conclusão terrível. Lindsay foi atacada por trás sem saber. É arrepiante pensar nisso. O instinto de Lindsay já suspeitava desses novos clientes, que pareciam bons demais para ser verdade. Além disso, os investigadores estavam confusos. Veja, até onde todos sabiam, os clientes eram completos desconhecidos para Lindsay. Não era como se ela fosse amiga de um cliente ou os conhecesse de antes. Então, por que Lindsay foi atacada de forma tão brutal? As facadas e o número impressionante delas só reforçaram uma coisa na mente da polícia.
O ataque contra Lindsay foi movido por raiva e era pessoal. O agressor queria ter certeza de que Lindsay não sairia viva pelaquela porta da frente novamente, e infelizmente conseguiu. Agora, a polícia tinha uma missão: encontrar quem atacou Lindsay e tirou sua vida durante o expediente. Uma corretora de imóveis assassinada na tranquila rua de Souza Place. A notícia se espalhou por Victoria rapidamente. Essa era uma área de classe alta onde crimes assim simplesmente não aconteciam. Corretores de imóveis ficaram abalados. Assassinos, fingindo ser clientes, queriam sangue. De repente, o trabalho de corretor de imóveis já não parecia mais tão atraente. Todos buscavam respostas nos investigadores. Eles queriam que o autor, ou os autores, fossem capturados e punidos. A família de Lindsay ficou devastada e em choque ao saber do falecimento trágico da filha. Lindsay estava no trabalho fazendo o que a deixava animada, e agora ela se foi. Jeff ficou arrasado e queria justiça para sua filha. Os detetives primeiro analisaram o telefone de Lindsay. Tudo estava normal, exceto por duas coisas. Primeiro, havia o fato de que o cliente ligou para Lindsay em seu número pessoal. Isso fez com que os investigadores acreditassem ainda mais que o cliente conhecia Lindsay. Essa informação chamou muita atenção. A segunda e mais perturbadora descoberta foi o fato de que o telefone de Lindsay fez uma ligação para um número aleatório em seus contatos. O BlackBerry dela ligou acidentalmente para um número aleatório às 17h41. A polícia acreditava que esse foi o momento em que Lindsay foi atacada. É possível que, de alguma forma, durante a luta, o telefone tenha pressionado botões aleatórios que resultaram em uma ligação enquanto o aparelho ainda estava no bolso de Lindsay. Isso foi uma pista importante. Os investigadores viram depois que o registro de horário na caixa de segurança era 5h29. Esse era o horário em que Lindsay entrou na casa com os clientes. Testemunhas relataram ter visto um homem de 1,80 metros cabelo escuro e uma mulher de meia-idade, loira, com vestido listrado de rosa, branco e preto, interagindo com Lindsay fora da casa. Lindsay parecia sorrir e apertar a mão deles, levando as testemunhas a acharem que já se conheciam. Viraram as 3 pessoas entrando na casa, mas ninguém viu os clientes saindo, seja pela frente ou pelos fundos. Isso confirmou a versão de Jason ao ver os clientes fora da casa de dentro do carro. Os investigadores analisaram a cena do crime, mas isso pouco ajudou, pois os assassinos foram muito espertos. Eles não deixaram nenhuma evidência de DNA, nenhuma impressão digital, nem sequer uma pista que pudesse levar a polícia até eles. A polícia, embora relutante em admitir, sabia que o assassinato de Lindsay foi cuidadosamente planejado. Os investigadores conversaram com os amigos e familiares de Lindsay sobre ela ter inimigos ou pessoas que quisessem lhe fazer mal, mas isso também não levou a nenhum resultado. Lindsay não parecia ser o tipo de pessoa que sequer teria inimigos. Então, os detetives não tiveram escolha a não ser verificar o telefone do qual Lindsay recebeu a ligação misteriosa em primeiro lugar. O telefone usado para ligar para Lindsay era um celular descartável comprado com o nome falso em Vancouver meses antes do ataque. Isso confirmou a premeditação. O ataque angustiante contra Lindsay foi planejado há tempos. Assustadoramente, o telefone só foi usado uma vez após a compra para fazer aquela ligação fatídica para Lindsay. Os investigadores descobriram que o telefone foi desativado após o assassinato e não voltou a ser usado. Os registros de localização do celular também mostraram que o telefone fez a viagem de Vancouver até Saanich em uma balsa. A polícia suspeita que o telefone foi comprado para o assassinato e descartado após o crime. Foi revelado que o nome dado pelo cliente a Lindsay era falso. Depois, os investigadores analisaram a casa e a empresa onde ela estava registrada. Foi então que encontraram algo peculiar. A casa que Lindsay estava mostrando para seus clientes ficava em uma rua conhecida como de Souza Place, que era um cul-de-sac com 4 casas, e a casa fatídica ficava na extremidade externa desse cul-de-sac. De Souza Place foi nomeado em homenagem a Joe de Souza, amigo e parceiro de negócios de Shirley Zillow, mãe de Jason. A família de Jason tinha um famoso negócio imobiliário e conhecia todos do setor. Os detetives desconfiaram porque Jason insistiu para Lindsay mostrar aos clientes uma casa, apesar da apreensão dela, e ela pertencia a um amigo.
Essa informação imediatamente mudou o foco da investigação, e agora os detetives passaram a se concentrar em Jason e na família Zylo. Mesmo que a versão dos fatos de Jason tenha sido confirmada por depoimentos de testemunhas, algumas coisas simplesmente não faziam sentido para a polícia. Por exemplo, por que Jason se atrasaria sabendo do desconforto da namorada com o novo cliente? Ele devia ter levado Lindsay direto para a visita após o almoço. Outra coisa muito estranha foi que a polícia percebeu que Jason foi direto para o quarto principal assim que seu amigo abriu a porta. Por que ele fez isso? Como Jason sabia onde Lindsay estaria? Normalmente, as pessoas procuram a casa inteira antes de achar a vítima. Jason foi ao local onde sua namorada foi assassinada. Jason e seu amigo foram interrogados logo após o assassinato de Lindsay. Ele colaborou com a polícia e fez o teste do polígrafo, mas recusou fornecer DNA. Os investigadores ficaram sem pistas. Também não ajudou o fato de que eles não conseguiram encontrar a arma do crime, então a investigação estava esfriando muito rapidamente. Isso até alguém surgir com uma informação interessante sobre o relacionamento de Lindsay e Jason. Essa pessoa não era ninguém menos que o pai de Lindsay, Jeff. Ele disse aos detetives que Lindsay pensava em terminar com Jason por ciúmes e controle, mas ele piorou após visitarem o pai dela em Calgary. Em dezembro de 2007, Lindsay confidenciou ter visto algo que não devia. Não sabemos o que era, nem Jeff, mas quase 2 meses depois, Lindsay foi assassinada. Ninguém sabe até hoje quem era o misterioso telefonista, nem como o plano de assassinato foi executado em menos de 15 minutos. Há várias teorias levantadas por autoridades, internautas e o público. A principal é que foi um assassinato direcionado. O assassinato de Lindsay, pela execução profissional e falta de impressões digitais, DNA ou pistas, indica a ação de um matador de aluguel. Acredita-se que alguém próximo de Lindsay, conhecendo seu trabalho e rotina, contratou um matador e os clientes estavam ali para cumprir esse serviço. Apesar de plausível, essa teoria ainda deixa uma grande lacuna. Por que um matador profissional atacaria Lindsay mais de 40 vezes sem conhecê-la? Eu sei que é mórbido, mas uma arma de fogo ou algo de longo alcance não seria mais eficaz para garantir o assassinato. A gravidade e a quantidade de ferimentos em Lindsay indicam um crime passional. Alguém optou por um método pessoal e direto para matar Lindsay. A segunda teoria, um pouco maluca, envolve redes de tráfico de drogas e delações. Lembre-se da viagem de Lindsay para Calgary em dezembro de 2007. Após sua partida, ocorreu uma grande operação antidrogas em Calgary em janeiro, com várias prisões, incluindo Erickson Lopez de la Casar, figura importante no tráfico. Mas qual a relação com Lindsay? Registros telefônicos mostram que, nessa viagem, ela contatou um amigo de seu ex-namorado. O amigo era, na verdade, parente de Erickson. Não sabemos o teor da ligação, mas logo após, redes ilegais foram desmanteladas, pessoas presas, e meses depois, Lindsay morreu. Supõe-se que Lindsay delatou suspeitos como informante da polícia. O assassinato de Lindsay foi planejado por um cartel de drogas como vingança, pois a apreensão foi a maior em Alberta e pessoas perderam milhões de dólares. Então, foi um plano de vingança de um cartel? Lindsay perdeu a vida por ser informante da polícia? Bem, os principais investigadores do caso de Lindsay acreditam que não. Eles investigaram, mas logo descartaram a possibilidade por não fazer sentido. Porque Lindsay iria querer se envolver com algo assim, e novamente, a natureza do ataque contra Lindsay foi pessoal. Agora, claro, delatar pessoas para os investigadores pode dar errado muito rápido, mas não havia nenhuma evidência para apoiar isso, e os detetives também não encontraram nenhuma ligação de Lindsay com esses esquemas ilegais de drogas. A próxima teoria é interessante. Isso envolve o namorado de Lindsay, Jason, e sua mãe, Shirley. Jeff, pai de Lindsay, manifestou várias reservas sobre Jason. Primeiro, ele achou estranho que Jason ainda estivesse no carro quando claramente viu o homem misterioso na porta da frente. Jeff acha que Jason deveria ao menos ter mostrado presença. Além disso, afastar o carro da casa também não faz sentido. Além disso, ainda tem essa de ir direto ao quarto principal.
E ainda teve o falso sotaque espanhol que Lindsay ouviu na ligação. Surpreendentemente, esse sotaque reapareceu de uma maneira estranha. Algum tempo após o assassinato de Lindsay, sua amiga Nick recebeu uma ligação de número desconhecido à noite. Ela atendeu e a mulher falava com um sotaque espanhol falso e estranho, parecido com o que Lindsay ouvira. A ligação durou um pouco antes de ser desconectada e Nick nem se lembrava sobre o que a pessoa tinha falado. Mas quando ela tentou ligar de volta para o número, bem, na 30ª tentativa, finalmente foi atendida por ninguém menos que Shirley, a mãe de Jason. Nick ficou confusa e achou tudo estranho. Por que a mãe do namorado da Lindsay ligaria para ela? Como conseguiu seu número? Shirley desconversou, dizendo que estava tentando ligar para sua assistente pessoal, que também se chama Nick, mas as linhas se confundiram. Quando Nick perguntou como Shirley conseguiu seu número, achou que Jason tinha colocado no telefone dela. Shirley negou categoricamente que essa ligação ocorreu, e não sabemos se os investigadores analisaram essa possibilidade. Isso deixou uma grande questão. Será que a pessoa mais próxima de Lindsay foi responsável pela sua morte trágica? Nós não sabemos ao certo, mas não dá para dizer que isso não soa perturbador. O pior é que, até agora, ninguém foi acusado pelo assassinato de Lindsay. Com as evidências até aqui, sinto que há um suspeito óbvio. Sem provas concretas, a polícia não pode acusar o homem ou a mulher suspeitos do ataque. A polícia só tinha como pista o vestido de cor incomum usado pela mulher na cena do crime. Os investigadores passaram muito tempo buscando o vestido ou a mulher, mas não tiveram sucesso e tiveram que encerrar a busca. O pai de Lindsay, Jeff, manteve a esperança. E, na verdade, houve algum progresso relativamente recente no caso, o que significa que toda a esperança certamente não está perdida. E estamos mais perto do que nunca de resolver esse caso. Jeff tem sido um dos principais colaboradores da investigação, criando um site sobre o assassinato de Lindsay com fórum, atualizações e teorias do caso. E foi esse site que levou a uma postagem muito suspeita sobre o assassinato de Lindsay. Em agosto de 2007, quase 9 anos após o ataque a Lindsay, surgiu um comentário nos fóruns que dizia simplesmente: "Eu matei a Lindsay e esses policiais idiotas nunca vão provar isso." Isso pode ter sido por atenção ou outro motivo, talvez dos próprios assassinos, mas não sabemos ao certo. Foi uma postagem interessante. Em 2021, o Departamento de Polícia de Saanich, junto com o FBI, anunciou que tem novas pistas no caso de Lindsay graças aos avanços na análise de DNA e outras tecnologias, mas os detalhes estão sendo mantidos em sigilo no momento. Acredito que, no início do caso, os detetives acharam algo deixado na casa. Algo com algum vestígio de DNA preso. Como todos nós sabemos, recentemente, os detetives conseguiram usar a genealogia genética para resolver uma porção de investigações de assassinatos que antes estavam sem solução. E este caso pode não ser diferente. Mas a genealogia genética pode levar muito tempo. Mas nem toda esperança está perdida. Aguardamos para saber o próximo passo dos investigadores. Jeff e os outros entes queridos de Lindsay sofreram muito nos últimos 15 anos. Já passou da hora de terem respostas pelo assassinato perturbador da filha. Pessoalmente, não posso deixar de sentir que para Lindsay, para Jeff e para todos próximos a ela, a justiça está bem próxima. Abril de 2007. Uma mulher é julgada por assassinato. Mas esse não é um assassinato qualquer. Ela tirou a vida de um pastor muito querido da Igreja de Cristo da Quarta Rua, em Selmer, Tennessee. À primeira vista, parecia um caso simples e direto. A mulher atirou e Matheus Winkler morreu em poucos minutos. Mas, ao final do julgamento, os promotores descobririam uma teia de enganos e mentiras. Logo, o pregador, sua esposa e a assassina foram expostos por participarem de um esquema que custou milhares de dólares às vítimas, deixando amigos e familiares perplexos com a situação. Como isso aconteceu? E o que ocorreu exatamente? Vamos descobrir.
Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Se você é novo aqui, eu sou seu apresentador, Ty Knotts, e posto novos documentários de crimes reais toda semana. Se você curte crimes reais clássicos, sem inteligência artificial ou drama, inscreva-se, é grátis. Assim você recebe todos os meus próximos vídeos. Matthew Winkler nasceu em 21 de novembro de 1974, filho de Dan e Diane, em Henderson, Tennessee. Matthew tinha 2 irmãos mais velhos, Daniel e Jacob, e a família mudava muito. Matthew cresceu em Woodbury, Huntington, Tennessee e Decatur, Alabama. As mudanças frequentes eram por causa do trabalho do pai de Matthew. Ele era pregador e viajava para vários lugares para espalhar a palavra de Deus, por isso a família se mudava bastante. A família Winkler era uma família cristã devota e conservadora, e os 3 irmãos lembravam que o pai deles era extremamente rigoroso com eles. Mateus estudou na Universidade Farid Hardman quando jovem. Esta escola cristã é frequentada por quase todos os pregadores da Igreja de Cristo nos Estados Unidos da América. Mateus era a 5ª geração de ministros da igreja em sua família, descendente de uma longa linhagem de pregadores iniciada por seu tataravô. O pai de Mateus, Dan, dirigia uma escola de pregadores e era muito respeitado na comunidade. Após o casamento, Mateus e família mudaram-se para Selmer, Tennessee. Na época, Mateus era ministro na Igreja de Cristo da 4ª Rua, em Selmer, Tennessee. Após casar com Maria Freitas, que conheceu na faculdade, Mateus se estabeleceu em Selmer e iniciou a vida a 2. Maria, diferente de Mateus, era a filha mais velha entre 2 irmãs, mas como ele, fazia parte de uma família religiosa rigorosa. Curiosamente, o pai de Maria também era pastor. Quando Maria era jovem, sua família ganhou uma nova irmã, Patrícia. Infelizmente, Patrícia nasceu com muitos problemas de saúde, pois nasceu prematuramente. Ela tinha paralisia cerebral, epilepsia e problemas mentais. Apesar das dificuldades, Maria amava muito sua irmãzinha. Ela era como uma segunda mãe para Patrícia, cuidando dela, dando banho, comida e colocando-a para dormir. Em 1987, uma tragédia ocorreu e esse incidente mudou Maria para sempre. Patrícia estava na banheira sob supervisão de Maria, que saiu por um instante para pegar algo para ela. Nesse curtíssimo espaço de tempo, Patrícia sofreu um grave episódio epiléptico e parou de respirar. Maria foi encontrada pelos pais, que tentaram reanimá-la após tirá-la da banheira, mas já era tarde. A morte de Patrícia foi muito dolorosa para Maria, de apenas 13 anos. Ela se culpava pelo acidente e tinha ataques de pânico e crises emocionais. Ao notarem a piora da saúde mental de Maria, seus professores avisaram seus pais e sugeriram buscar um terapeuta ou psicólogo. Mas o pai de Maria recusou, com medo de que a saúde mental da filha e o fato de ela procurar um psicólogo gerassem fofocas na comunidade. Não estou defendendo o pai dela por isso. A saúde do seu filho vem antes da imagem da sua família, sempre, sem exceções. Mas precisamos lembrar que isso foi nos anos 80. Naquele tempo, a saúde mental nos Estados Unidos da América era quase uma piada. Ninguém na indústria fazia ideia do que estava fazendo, e o estigma de procurar um terapeuta era algo que você nem consegue imaginar. Então Mary, sem a ajuda necessária, ela se afastou das emoções e virou uma sombra de si mesma. Ainda assim, ela continuou, pois sua família esperava que sempre sorrisse. Naquele momento, já era comum para Maria ignorar suas emoções e sorrir para o mundo. Depois, os pais de Maria adotaram Carlota, além de 2 irmãos e uma irmã mais nova. Maria gostava da responsabilidade, pois a distraía de outros pensamentos. Ela voltou naturalmente ao papel de irmã mais velha e cuidou de todas as crianças. Após o ensino médio, Maria foi para a Universidade Farid Hardman, onde conheceu o popular e charmoso Mateus Winkler. Eles começaram como amigos, e Mateus aumentou o charme, conquistando Maria até que os 2 desenvolveram sentimentos um pelo outro. Após 3 meses juntos, Mateus pediu Maria em casamento e ela aceitou. Logo após o casamento, o casal se mudou e teve a primeira filha, Patrícia, homenageando a irmã falecida de Maria. 2 anos depois, Maria teve outra filha chamada Maria, e 5 anos depois, nasceu Brianna. Assim, a família Winkler vivia confortavelmente em Selmer, com 3 lindas meninas e uma vida doméstica tranquila. Essa paz acabou abruptamente
quando Matthews foi achado morto em seu quarto, no chão, com um tiro nas costas. Era 22 de março de 2006 e Matthews deveria comparecer a um culto de quarta-feira à noite que ele iria liderar. Quando os membros da congregação não viram Matthews entrar pelas portas da igreja, ficaram extremamente preocupados. Matthews nunca faltava às atividades da igreja. Ele não faria promessas sem cumprir, e como já tinha concordado em sair do serviço a tempo, foi estranho não aparecer. Os frequentadores foram até a casa dos Winkler, onde tudo parecia normal. Primeiro, eles tentaram bater na porta e espiar pelas janelas, mas não conseguiram ver nada de alarmante. Mesmo assim, até então ninguém chamou a polícia, pois nada parecia estranho ou alarmante. As portas estavam trancadas, as janelas estavam fechadas, não parecia que a casa tinha sido arrombada, mas depois de cerca de 2 horas, as pessoas conseguiram encontrar uma chave reserva da casa e finalmente entraram na casa dos Winkler. Parecia tudo normal, exceto pela televisão alta ligada na sala de estar. As pessoas e os vizinhos achavam que Matthew e sua família ainda estavam acordados e fazendo suas coisas, mas esses pensamentos mudaram quando eles entraram no quarto principal. Eles não podiam acreditar no que estavam vendo. Matthew foi encontrado morto no chão, aparentemente atacado por trás com arma de fogo. Matthew estava segurando um telefone na mão que estava desconectado. Parecia que ele estava vivo quando foi atacado e tentou pedir ajuda, mas infelizmente faleceu antes que pudesse fazer a ligação. Seu corpo de pijama estava frio, mostrando que já estava morto há horas. No entanto, algo mais se destacava. Onde estavam Maria e as crianças? Isso foi feito por um ladrão? Os assaltantes levaram Maria e as 3 meninas? Elas estavam seguras? Bem, os detetives foram chamados imediatamente porque isso não era apenas uma investigação de homicídio, mas também um sequestro. Como vizinhos e membros da igreja chegaram antes da polícia à casa dos Winkler, a cena do crime foi adulterada. As pessoas circularam por todo o lugar. Eles bagunçaram, apagaram e contaminaram qualquer evidência que estava presente, dificultando para os investigadores descobrirem o que havia acontecido. O corpo de Matthews foi levado para a autópsia e constataram que ele morreu devido ao único tiro nas costas, com hemorragia severa e sem atendimento médico por tempo prolongado, o que é devastador. Quando os detetives conversaram com vizinhos e pessoas que conheciam Matthews, eles também descobriram que sua esposa e suas 3 filhas, junto com a minivan da família, estavam desaparecidas, e isso levou à emissão de um alerta Amber para a esposa e as crianças desaparecidas. E a polícia também pediu a cooperação do público. Os detetives rastrearam os cartões de Maria para descobrir sua localização. Em 23 de março, um dia após o ataque de Matthews e sua morte, investigadores localizaram Maria e seus filhos em Orange Beach, Alabama. Os detetives achavam que Maria e as crianças eram reféns, mas ao chegarem, encontraram todos se divertindo em um parque de diversões sem indícios de sequestro. A polícia se confundiu com a cena. Eles estavam esperando uma situação de sequestro, mas claramente não era o caso. E isso mudou o raciocínio da polícia quase imediatamente. Como Maria só soube do destino do marido agora? Maria e as meninas foram levadas ao Tennessee, à delegacia, e interrogadas separadamente pela polícia. As 3 meninas, a mais velha com 8 anos, relataram a mesma história que todos acreditavam ser real. As meninas disseram aos detetives que, abre aspas, bandidos invadiram a casa e atacaram o pai delas. Depois disso, Maria e as crianças foram obrigadas a fugir na minivan da família. Se Maria e as crianças estavam seguras, por que ela não registrou um boletim de ocorrência? E qual a relação da ida ao parque de diversões? Se você lembra, não havia sinais de arrombamento na casa. Ou o assassino já estava na casa ou entrou depois. Qual foi? A polícia precisava descobrir. Logo descobriram, pois Mary falava sem parar com o policial na outra sala. Ela não inventava histórias nem mentia sobre invasores. Ela contou os fatos diretamente. Ela realmente sabia que Matthew tinha sido assassinado, e isso porque foi ela quem puxou o gatilho. Mary disse que sua vida com Matthew não era fácil e os problemas começaram após o casamento em abril de 1994.
Veja, quando o casal se casou, Matthew ainda estava na faculdade e eles também tinham uma filha, Patrícia, a caminho. Então, a pressão financeira ganhou um novo significado naquela época. Matthew teve que pegar bicos, até trabalhando em um canteiro de obras em certo momento, mas não durou porque ele não estava acostumado ao trabalho manual intenso. Foi aí que Mary percebeu a mudança no comportamento de Matthew. Ele passou a se irritar facilmente, estressando-se por pequenas coisas e agindo como uma bomba relógio. Descontava a raiva em móveis e obstáculos no caminho. Mary sentia vergonha do comportamento de Matthew e só queria que ele parasse. Lembre-se, essa é a versão dos fatos segundo Mary. Não há motivo para achar que ela mente, mas Matthew não estava para se defender ou contar seu lado. Mary disse que precisava pisar em ovos perto dele, pois qualquer coisa o irritava. A situação piorou quando a mãe de Mary foi diagnosticada com câncer e faleceu logo depois. Assim, a mãe não pôde ajudar a criar as crianças como planejado. Toda essa responsabilidade caiu sobre os ombros de Mary, que agora estava grávida do seu segundo bebê quando a família Wicker finalmente se mudou. Mary então teve uma depressão pós-parto severa. Ela ainda cuidava de 2 crianças pequenas que exigiam atenção constante. Ela vivia muito isolada e raramente procurava o pai, os irmãos ou os vizinhos. Era vista como fechada e receosa de socializar. Para completar tudo isso, Mary também sofreu um aborto espontâneo, e ela ficou extremamente paranoica quando finalmente engravidou de Brianna. Ela escondeu a gravidez por medo de que, se soubessem, algo ruim acontecesse com Brianna. Infelizmente, isso ocorre com frequência após um aborto espontâneo. Parte o coração ouvir sobre a paranoia com que tantas mães vivem após um momento tão trágico. Durante esse tempo, Mateus caminhava para se tornar pregador, mas ainda tinha acessos frequentes de raiva. Em uma entrevista com Oprah Winfrey, Maria afirmou que uma vez ouviu Mateus ameaçando atirar no cachorro do vizinho se ele voltasse a entrar no gramado deles. Mateus também ficava cada vez mais violento quando as filhas choravam demais e... Mateus exigia que Maria usasse fantasias provocantes, perucas e saltos altos no quarto, mesmo contra sua vontade. Não há problema em explorar novas experiências na intimidade, mas o consentimento é fundamental, e Maria afirma que nunca consentiu de verdade. Além de Maria, ex-vizinhos e outros também viram Mateus perder a cabeça, mesmo com as tentativas dela de esconder. Maria cresceu achando que a imagem era tudo, assim como no casamento. Mateus exigia que ela se vestisse bem, sorrisse e escondesse suas cicatrizes emocionais e a bagunça interior. Uma vez, Maria apareceu com um grande olho roxo, e quando as pessoas perguntaram sobre isso, ela desconversou, dizendo que tinha caído da escada. Os vizinhos também ouviram Mateus gritando e berrando com Maria, o que só reforçou as suspeitas de que Mateus realmente abusava da esposa. Curiosamente, Mateus era chamado de demônio da Tasmânia pelos antigos vizinhos, então a versão dos fatos de Maria provavelmente é verdadeira. Mateus e Maria até chegaram a considerar o divórcio em certo momento, mas depois decidiram não seguir adiante. Segundo a Bíblia, o divórcio só é justificável em caso de traição ou morte. Alguns cenários são mais complexos, mas acredito que foi por isso que eles decidiram não seguir com o divórcio. Porque tomar uma decisão dessas impediria Mateus de jamais poder pregar novamente. Mas para piorar as coisas, começaram a circular rumores de que Mateus, um pregador da Bíblia, abusava da esposa e não era o santo que todos pensavam que ele era. Mateus perdeu seu cargo na igreja. De qualquer forma, no fim das contas, foi nessa época que a família fez a mudança final para Selmer, Tennessee, onde recomeçaram. Mas então, algo novo se agarrou à família Winkler, um esquema para ficar rico rapidamente. Basicamente, Maria confessou que inicialmente não percebeu que estava envolvida em um golpe, mas ela depositou cheques de fontes não identificadas que totalizavam quase $17 mil, e o dinheiro foi depositado em contas que estavam em nome de Maria e Mateus. Mais tarde, Maria afirmou no tribunal e em entrevista com Oprah que Mateus era o responsável por tudo. Ela admitiu que seu erro foi assinar cheques sem saber o motivo, mas agiu sob a autoridade de Mateus, que sabia da fraude. Às vezes, os vizinhos e Selmer, com quem os Winkler jantavam ocasionalmente, notaram muitas armas de fogo na casa, o que é comum aqui no sul. Quase todos que conheço têm várias armas de fogo, alguns até dezenas. Mas Mateus também incentivou Maria a praticar tiro, o que ela fez.
Mas esses vizinhos disseram que a quantidade de armas expostas naquela casa não parecia certa. Outra coisa que os vizinhos achavam estranha era o fato de Selmer ser um lugar bem seguro para se viver, e ninguém realmente precisava de armas de fogo para proteção. Matthew destacava que eram essenciais para a autodefesa. Vizinhos disseram que Matthew era controlador com Mary, criticando seu modo de vestir, alimentação, aparência, peso e cuidado com as crianças. Tudo, basicamente. Após ouvirem tudo, os detetives quiseram saber apenas mais uma coisa. Qual foi a gota d'água? O que aconteceu em 22 de março, quando Mary perdeu o controle e atacou o marido? Segundo Mary, por volta das 6 da manhã, Brianna estava inquieta e chorava muito, como é comum em crianças. Ao ouvir a confusão, Matthew se irritou e mandou Mary sair para cuidar da filha. Agora, eu realmente não posso revelar o que Matthew fez em seguida, porque falar sobre esse tipo de coisa vai contra os termos de serviço do YouTube. Mas Matthew entrou no quarto e rapidamente fez Brianna parar de chorar. Ele não tentou tirar a vida dela nem nada disso, mas o que ele fez deixaria qualquer pessoa com um mínimo de bom senso completamente furiosa. Mary esclareceu que Matthew só queria que Brianna parasse de chorar. Ela acreditava firmemente que ele não tinha a intenção de realmente machucar a filha deles. Depois que Matthew saiu, Mary pôs Brianna de volta no berço. E a partir desse momento, tudo ficou confuso para Mary. Ela disse que não se lembrava de pegar a arma de Matthew, nem de segui-lo até seu quarto. Tudo o que ela queria era que Matthew a ouvisse. Ela apontou a arma para Matthew, de costas, e ouviu um estrondo ensurdecedor. Ela saiu do transe e percebeu o que fez. Matthew se virou, visivelmente sentindo muita dor, e perguntou, "Mary, por quê?" Ao que Mary respondeu, "Me desculpe, de verdade." Depois disso, Mary deixou o marido gravemente doente, pegou os filhos, os colocou na minivan e saiu de casa. Mary dirigiu e em algum momento eles atravessaram Memphis, depois o Mississippi e então estavam no Alabama. Mary disse que só queria que os filhos tivessem um bom dia antes de saber que iria para a prisão para sempre. Nessa história, Mary contou tudo à polícia, sem tentar se esconder ou lutar. Ela só temia pela segurança dos filhos perto de um homem abusivo. Ela só queria que os filhos tivessem uma infância melhor que a dela. Então, ela recorreu ao assassinato. Após confessar à polícia, Mary foi acusada de homicídio em primeiro grau. A fiança, de $750 mil, foi paga e ela foi liberada da prisão em 15 de agosto de 2006. A única condição para sua libertação era morar com Kathy Thompson em McMinnville, Tennessee, até o julgamento em abril de 2007. Os advogados de defesa de Mary basearam o caso no fato de que ela estava mentalmente abalada e agiu depois de sofrer terríveis abusos por parte do marido. Mary depôs no tribunal que Matthew a insultava, controlava e abusava. A forçaram a relações físicas dolorosas sem seu consentimento. Um par de sapatos de salto alto plataforma e uma peruca loira foram apresentados no tribunal como prova, surpreendendo a todos. Mary pediu que Matthew parasse de ficar bravo e cruel diariamente por pequenas coisas. Mary também não se lembra de ter puxado o gatilho, afirmando que simplesmente ouviu um estrondo depois de apontar a arma para Matthew e então fugiu da casa porque estava com medo de que Matthew fosse atrás dela e descontasse sua raiva. Já a promotoria afirmou que Mary inventava as acusações de abuso e era responsável por falsificar cheques e enganar pessoas. O Estado alegou que Matthew quase expôs sua esposa, então Mary se viu sem opção e matou o marido. O julgamento durou 10 dias e, em 19 de abril de 2007, o júri deliberou por 8 horas e apresentou o veredito. Mary foi condenada por homicídio culposo. Na sentença de 8 de junho de 2007, Mary foi condenada a 210 dias de prisão por homicídio culposo. Ela cumpriu 5 meses de prisão durante o julgamento e ficou 60 dias em uma instituição de saúde mental no Tennessee. Enquanto Mary estava presa, os pais de Matthew cuidaram dos filhos. Após sua libertação, advogados garantiram a guarda total a Mary em agosto de 2008. Os pais de Matthew ficaram chocados ao ver que a assassina de seu filho teria a guarda total das crianças, o que tornou o caso ainda mais confuso.
As opiniões sobre Mary são muito divididas. Alguns acham que Mary era uma esposa abusada, que perdeu o controle por causa do abuso e do autoritarismo do marido. Eles acreditam que Mary era uma mulher com a mente perturbada que precisava desesperadamente de ajuda e que o abuso e trauma emocional e mental constantes a levaram a fazer o impensável. Por outro lado, alguns acham que Mary escapou impune de um assassinato e era inteligente ao enganar as pessoas e tirar a vida do marido. Talvez pelo seguro de vida, talvez pela pressão de ser pega, só podemos supor. Mas no fim ela matou alguém. Mas assim como agressores não devem ter passe livre para fazer das pessoas seus sacos de pancada, as vítimas também não podem matar seus agressores só porque perderam o controle, ou mesmo se tentarem usar legítima defesa como desculpa. Mesmo entendendo o lado das vítimas, não é certo fazer justiça com as próprias mãos. Talvez nunca saibamos ao certo o que aconteceu entre Mary e Matthew, mas se você quer a minha opinião, bem, acho que ela pode estar dizendo a verdade. Quando você pensa no passado, tem que lembrar que vários vizinhos falaram sobre Matthew, sua raiva e seus hábitos controladores. Deram até apelidos para ele por isso. Também foi demitido de uma antiga igreja ao descobrirem sua vida dupla. Pregava amor e equilíbrio no domingo, mas gritava com a família por qualquer motivo na segunda-feira. Não falha nunca. Quando eu posto qualquer vídeo que tenha a ver com um membro da igreja, um pastor ou qualquer tipo de religião, os comentários ficam cheios de gente gritando que é exatamente por isso que não praticam religião organizada. Todos são vigaristas ou mentirosos, só querem dinheiro. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Muitas igrejas têm membros falsos. As igrejas têm membros abusivos, que traem esposas e machucam crianças. Essas são coisas terríveis, mas são coisas que o cristianismo condena totalmente. Se a história de Maria for real, Mateus não era cristão. Ele era um lobo e não podia liderar o povo de Deus. Ele não conseguia manter sua casa em ordem. Então, como lideraria uma congregação de pessoas que querem melhorar suas vidas? Quando você lê as palavras de Cristo, em nenhum momento ele aprova qualquer coisa que Mateus fez. Nenhuma coisa. Ele ativamente fala contra isso. Devemos ser pacientes, calmos e pacíficos. Somos ordenados, não solicitados, mas ordenados a ajudar os necessitados, cuidar dos doentes, respeitar nossas esposas e filhos, estender a mão aos pobres e compartilhar a mensagem de Cristo com todos que estiverem dispostos a ouvir. Em nenhum momento nos é permitido ser rudes, maldosos ou abusivos com ninguém, e certamente não com nossos próprios familiares. Devemos ser honestos, transparentes e genuínos. Devemos ser verdadeiros conosco na igreja e em particular. Manter uma personalidade falsa dá muito trabalho, nem entendo como as pessoas conseguem. Devemos ser pessoas transparentes, sem esconder quem somos. Também devemos garantir o que os outros veem. Os eleve, que não os rebaixe ou faça com que se sintam inferiores. Se Maria disse a verdade, Mateus era traiçoeiro. Me mata saber que esse homem teve todas as oportunidades de mudar de vida e colocar as coisas nos trilhos novamente. Mas parece que ele estava mais interessado em agradar a si mesmo, encher os próprios bolsos e ser um homem odioso e desprezível. Isso é uma grande vergonha. O telefone tocou. A pessoa na linha estava exigindo dinheiro e muito. Ele sabia onde Gemma McCluskey estava, mas não revelaria isso de graça. Gemma estava desaparecida há 5 dias até aquele momento. Mas quem eram essas pessoas? Por que sequestraram Gemma e o que queriam? A família McCluskey enviou a informação à polícia, que logo rastreou a ligação até Greenhithe, Kent. A família McCluskey finalmente pôde respirar aliviada. A polícia ajudaria a trazer Gemma de volta para casa, certo? Bem, Gemma finalmente voltaria para casa, mas não com vida. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Se você é novo por aqui, eu sou seu apresentador Ty Knotts e posto novos documentários de crimes reais toda semana. Então, se você quer crimes clássicos sem muita enrolação de inteligência artificial, você está no lugar certo. Não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro de todos os meus vídeos futuros. É 100% gratuito.
Gemma McCluskey nasceu em 5 de fevereiro de 1983 em Londres e tinha 2 irmãos, Tony e Danny. Crescendo, Gemma era conhecida por ser uma pessoa carinhosa e muito altruísta. Ela era uma criança divertida, mas sua principal prioridade sempre foi a família. Quando Gemma tinha cerca de 20 anos, sua mãe Pauline foi diagnosticada com um tumor cerebral. Ela precisou de uma cirurgia grande para retirar o tumor. Mas isso a deixou muito fraca e com várias complicações de saúde, sem conseguir se cuidar sozinha. Foi então que Gemma assumiu a responsabilidade e cuidou da mãe, estando ao lado dela quando ela mais precisava e levando-a regularmente às consultas médicas. Na época, Gemma vivia com a mãe e o irmão 35 anos em um apartamento em Shoreditch, Londres, e também era atriz. Ela participou de alguns episódios da série infantil No Sweat, mas seu papel mais marcante foi como Carrie Skinner em EastEnders, aparecendo em mais de 30 episódios. Gemma era pequena, cheia de energia e muito querida por todos, graças à sua personalidade revigorante. Isso tornou tudo ainda mais estranho quando, em um dia de primavera com vento, em 2012, Gemma desapareceu. Primeiro de março de 2012 foi o último dia que viram Gemma. Ela tinha ido à inauguração de um hospital e se encontrado com alguns amigos no dia 1º de março. Alguns dias depois, seus amigos entraram em contato uns com os outros, preocupados por não terem notícias de Gemma há alguns dias. Para piorar, ela também não tinha aparecido no trabalho. A carreira de atriz de Gemma foi curta, e após EastEnders, ela trabalhou em bares próximos de casa enquanto cuidava da mãe. Foi estranho as pessoas não terem notícias de Gemma. Ela não é uma superstar cheia de reuniões e filmes para fazer. Ela era uma jovem comum com um passado interessante como atriz. Os irmãos de Gemma também não conseguiram entrar em contato com ela. Foram ao trabalho dela, perguntaram aos amigos e tentaram ligar e mandar mensagens várias vezes, mas Gemma não respondeu. Todos estavam muito preocupados. Gemma não sumiria assim. Ela estava feliz com a vida dela e nada indicava que ela estava planejando largar tudo e fugir. Então, 2 dias depois, sem nenhuma notícia ou sinal de Gemma, os irmãos dela, Danny e Tony, junto com outro amigo de Gemma, foram até a delegacia e registraram o desaparecimento dela. Se lembra? Tony morava com Gemma e a mãe dela. Se houvesse informação confiável sobre onde Gemma está, Tony saberia. Os investigadores buscaram o máximo de informações dos irmãos dela, principalmente do Tony. Mas Tony não lembrava de muitos detalhes sobre Gemma e o que ela fazia em casa. Por quê? Porque Tony lutava muito contra o vício e geralmente estava fora de si. Tony, com 35 anos, trabalhava limpando janelas, mas gastava todo o dinheiro com seu vício, sendo um usuário pesado. O vício dele já prejudicava muito o relacionamento com os irmãos. Na delegacia, Danny, o irmão mais velho, estava frustrado com a incapacidade de Tony de relatar o que ocorreu antes do sumiço de Gemma. Tony contou algo aos investigadores algum tempo antes da Emma desaparecer. Dias atrás, Tony estava bêbado novamente e tão fora de si que abriu a torneira da banheira e esqueceu de fechá-la. Ao chegar em casa, Gemma encontrou o banheiro alagado. A água transbordava da banheira e Tony, em casa, não percebia o que ocorria. A Gemma, compreensivelmente, ficou muito brava com o Tony e os dois tiveram uma breve discussão e ela disse ao Tony o quanto estava decepcionada com ele. A amiga da Gemma, Erica, confirmou o incidente, pois viu Gemma em 1º de março poucas horas antes do desaparecimento. Gemma contou a Erica sua frustração com os hábitos irresponsáveis de Tony. No encontro com Erica, Gemma recebeu uma ligação de Tony e continuou fria com ele. A Erica tentou acalmar a Gemma, persuadindo-a a dar outra chance ao irmão. Mas a Gemma aparentemente já estava cansada dos jogos do Tony e disse a Erica que já era o bastante e que pediria para o Tony ir embora assim que chegasse em casa. Mas assim que disse isso, a Gemma desapareceu. A polícia, amigos e família de Gemma começaram a procurá-la. A Erica, sendo a amiga incrível que era, entrou em contato com o jornal local para divulgar ao máximo o desaparecimento da Gemma. Quem visse a Gemma era orientado a se apresentar. O Danny e o pai da Gemma, Antônio, também estavam fazendo o possível, procurando em lugares que a Gemma poderia ter frequentado.
mas infelizmente nada apareceu. Por outro lado, Tony estava em casa com sua mãe acamada. Tony pensava que se Gemma retornasse, ele saberia. Mas Gemma não apareceu. Tony tinha muita dificuldade para lidar com isso. Ele mal comia, não conseguia dormir à noite e simplesmente não estava bem. Erica ligou para Tony para saber como ele estava e se ofereceu para cozinhar, mas ele recusou. Erica lembrou que Tony parecia chorando e abalado. Ele obviamente se sentia mal por como tinha deixado as coisas com Gemma antes do desaparecimento dela, mas agora havia muito pouco que ele podia fazer além de esperar e torcer pelo retorno dela. Enquanto isso, amigos e familiares de Gemma imprimiram e distribuíram cartazes de desaparecida. A notícia sobre a busca por Gemma se espalhou até mesmo pelas redes sociais e todos estavam fazendo o possível para encontrar essa mulher. 5 dias após o sumiço de Gemma, algo estranho ocorreu. Tony e a família de Gemma passaram a receber ligações estranhas. A pessoa não se identificava na ligação, mas fazia exigências muito estranhas. Ele contou à família McCluskey que Gemma foi sequestrada e estava sofrendo torturas. Os sequestradores exigiram resgate para libertar Gemma. O interlocutor exigiu que 2 milhões de libras fossem deixados em uma estação de trem próxima. Mas as ligações só ficaram mais estranhas. Na próxima vez que o sequestrador ligou, ele exigiu o que chamou de $500 iraquianos junto com o valor anterior do resgate. Sempre que os irmãos de Gemma queriam falar com ela, o sequestrador recusava e os ameaçava, exigindo dinheiro rápido para que vissem Gemma viva. A família de Gemma rapidamente repassou todos os detalhes desse sinistro telefonema para a polícia e felizmente eles conseguiram rastrear o autor da ligação. Sam, um jovem de 19 anos, foi descoberto tentando extorquir dinheiro da família. Ele não era o sequestrador de Gemma. Ele viu as notícias sobre Gemma circulando nas redes sociais e ligou para o número mencionado nos detalhes na esperança de ganhar algum dinheiro às custas de uma família preocupada. Sam acabou sendo preso e, mesmo insistindo que era apenas uma brincadeira, ficou claro que não era. Sam tentava brincar com a família da menina desaparecida. Foi um comportamento desprezível e perturbador. Ele foi acusado de 4 crimes por enviar mensagens ofensivas e recebeu 6 meses de prisão em abril de 2013. O sumiço de Gemma seguia igual, só mudando pelas ameaças de Sam. Os investigadores acharam que tinham uma pista com essa ligação, mas infelizmente era apenas uma farsa. Cinco dias após o desaparecimento de Gemma e depois de toda aquela ligação falsa de resgate feita por Sam em 6 de março, finalmente houve um avanço no caso, mas foi uma descoberta trágica que levantaria ainda mais perguntas. Uma mulher encontrou uma mala de cor escura flutuando no Regent's Canal, que ficava a poucos minutos do apartamento de Gemma. Enquanto a mulher tentava entender o que estava vendo, a mala bateu em algo e se abriu. Foi nesse momento que ela ficou traumatizada para sempre. No início, achou que era imaginação, como quando vemos algo estranho e duvidamos dos olhos. Mas ao perceber o que via, ficou horrorizada. Dentro da mala estava o torso de uma mulher sem cabeça. A cena foi tão perturbadora que ela jamais esquecerá essa imagem assustadora. A polícia recuperou a mala antes que a correnteza a levasse. Só um detalhe permitia identificar o corpo de imediato. A parte inferior do torso, nas costas, tinha uma tatuagem de laço, a mesma tatuagem que Gemma tinha. Isso foi suficiente para a polícia, mas, só para ter 100% de certeza, testes de DNA foram feitos, e os resultados confirmaram que os piores temores da família McCluskey haviam se tornado realidade. O torso foi identificado como de Gemma McCluskey, de 29 anos. Polícia, comunidade e família de Gemma ficaram profundamente chocados. Quem poderia ter feito isso com Gemma? Por que alguém iria querer que ela desaparecesse? E por que alguém desmontaria seu corpo de forma tão brutal? A descoberta do corpo deixou uma coisa certa. Gemma foi assassinada por alguém que tinha uma vingança pessoal contra ela, porque a condição em que seu corpo foi encontrado não parecia um ataque aleatório. Alguém, muito irritado com Gemma, descontou nela e chegou a desmembrar seu corpo. Os investigadores tinham mais perguntas do que nunca, mas, por mais sombria que fosse a descoberta do corpo de Gemma, os detetives finalmente conseguiram ver algo que haviam perdido antes, e estava na frente deles o tempo todo.
Desde o momento em que Gemma foi dada como desaparecida, até os encontros regulares com a família de Gemma para atualizações sobre o caso, os investigadores tinham suspeitas sobre alguém. Essa pessoa tinha o mesmo sangue que Gemma. O principal suspeito no caso de Gemma compartilhava o DNA dela e morava na mesma casa. A polícia estava de olho em ninguém menos que o irmão de Gemma, Tony, e tudo começou com o jeito que ele agiu quando Gemma desapareceu. Enquanto todos procuravam por Gemma e estavam preocupados, os investigadores também investigaram a família. Todos, inclusive o irmão Danny e o pai Anthony, estavam emocionados e ajudavam nas buscas por Gemma. A única pessoa que não estava tão entusiasmada em encontrar Gemma era Tony. Ele estava calmo, sem expressão e passava a maior parte do tempo em casa. O motivo de Tony ficar em casa era esperar Gemma caso ela voltasse, mas sua postura casual diante do desaparecimento desagradou a polícia. Ao considerarem seu vício, ele se destacou da família. Antes de investigá-lo como suspeito, os policiais buscaram provas conversando com familiares e amigos de Gemma, perguntando sobre a relação dos irmãos. Logo descobriram que Gemma e Tony não tinham uma boa relação. E as suspeitas da polícia aumentaram ainda mais. Em primeiro lugar, Tony era muito abusivo com Gemma. Alguns amigos de Gemma lembraram dela usando óculos escuros e camisas de manga comprida para cobrir hematomas no rosto e nos braços. Agora, não sabemos se a família de Gemma sabia sobre o abuso ou se chegaram a denunciar para a polícia ou não, mas o que a família de Gemma disse foi que Gemma e Tony não tinham uma boa relação, já que Tony era um usuário frequente e causava muitos problemas que deixavam Gemma irritada. Gemma e sua mãe, Pauline, reclamaram várias vezes à polícia sobre o vício incontrolável de Tony. Tony muitas vezes foi violento com Gemma e chegou a tentar feri-la gravemente durante uma discussão. Essas informações eram cruciais para o caso de Gemma, mas os investigadores ainda precisavam da prova definitiva que incriminasse Tony. Os investigadores analisaram o celular de Gemma e as câmeras de segurança perto de seu apartamento. Eles então encontraram algo perturbador. Os registros telefônicos de Tony mostravam que ele chamou um táxi. Nada parecia suspeito até os detetives descobrirem que Tony usou um nome falso. Por que ele fez isso? A resposta apareceu quando os investigadores analisaram as imagens das câmeras de segurança. Tony foi visto levando uma mala escura e pesada para fora do apartamento de Gemma. Tony teve dificuldade para colocá-la no porta-malas. Ao ser questionado pelo motorista, disse que levava um sistema de som. Tony pediu ao motorista para levá-lo até a Dunstan Road, que curiosamente ficava perto do Regent's Canal, o mesmo lugar onde o corpo de Gemma, ou pelo menos parte dele, foi encontrado. Isso ocorreu por volta das 23h em 1º de março. Testemunhas viram um homem parecido com Tony arrastando uma mala pesada perto da água. O resto você pode imaginar, mas a polícia finalmente tinha Tony onde queria. Em 7 de março, um dia após o torso de Gemma ser encontrado, seu irmão Tony foi preso suspeito de assassinato. Investigando mais a fundo, descobriram até que Tony tentou encobrir seus rastros, enviando uma mensagem para Gemma mais tarde que dizia simplesmente, "Te amo". Agora, essa mensagem, à primeira vista, não parece alarmante, mas a verdade é que Tony nunca mandou mensagem dizendo que amava Gemma antes. Ele ter feito isso poucas horas após o desaparecimento dela era perturbador. No dia seguinte, ele enviou outra mensagem para Gemma, perguntando quando ela voltaria e o que jantaria. Mais uma vez, outra mensagem que não era típica de Tony. Os investigadores reconstruíram a linha do tempo das atividades de Gemma em 1º de março, antes de seu desaparecimento, o que ajudou a entender melhor a situação. Gemma e Erica se separaram após a 1 da tarde, quando ocorreram algumas ligações entre Gemma e Tony. Algumas caíram e uma ligação durou só 8 segundos. Câmeras de segurança registraram Gemma chegando ao apartamento às 13h50 e, 20 minutos depois, seu telefone foi desligado. Os investigadores acham que Gemma foi atacada ou já morta nesse momento, e Tony desligou seu telefone. Testes forenses, tanto no táxi que Tony pegou quanto no apartamento de Tony, revelaram o DNA de Gemma, então Gemma certamente esteve naquela mesma mala, e o que quer que tenha acontecido com ela, aconteceu exatamente no lugar que ela chamava de lar. Em 10 de março de 2012, após várias evidências contra Tony, ele foi acusado de matar Gemma. Mas aqui vai mais uma reviravolta no caso.
Tony simplesmente não se lembra do que aconteceu em 1º de março, quando Gemma voltou para casa. Ele só se lembra de brigar com Gemma e derrubá-la no chão. Tony não se lembra de nada, pois parecia ter mais drogas que oxigênio no corpo. Mas a polícia não estava disposta a aceitar essa desculpa. Réus frequentemente culpam substâncias ilegais em julgamentos por assassinato, e Tony fez o mesmo. Ele confessou que ele e Gemma tiveram outra briga por causa da banheira transbordando quando ela chegou em casa. Durante a briga, Gemma mandou Tony sair e ele a agrediu fisicamente. Ele agarrou Gemma, a jogou no chão e a imobilizou. Depois disso, Tony convenientemente não se lembra. Ele enfatizou que eram as drogas fazendo tudo e que não se lembrava de nada. Quero pausar aqui porque meses após o torso de Jim ser encontrado, detetives acharam uma cabeça humana no mesmo canal. Registros dentários confirmaram que era Gemma. O legista notou um grave traumatismo craniano. Alguém usou um objeto pesado para golpear Gemma várias vezes, o que foi devastador. Essa informação foi fundamental para a acusação, pois provou que Tony agiu deliberadamente. Atingiu Gemma várias vezes com um objeto até ela perder a vida, depois desmembrou o corpo e colocou numa mala. Isso desmente a teoria do delírio induzido por drogas, já que mesmo sem plena consciência, Tony demonstrou intenção. Essa desculpa não vale, já que Tony fez tarefas complexas como desmembrar um corpo, limpar a cena do crime e chamar um táxi. Quando os investigadores conversaram com o motorista de táxi, ele confirmou que Tony não parecia fora de si ou em transe de forma alguma. Ele estava totalmente coerente e não estava cambaleando ou agindo desorientado de forma alguma. Portanto, o assassinato de Gemma não ocorreu durante o apagão, ao contrário do que Tony disse. E mesmo que em algum momento ele realmente tenha desmaiado, ele poderia ter parado o que estava fazendo quando recobrou a consciência e chamado os investigadores imediatamente. Mas ele não fez isso. Tony estava simplesmente com raiva porque sua irmã estava expulsando ele por ser uma ameaça e um adulto problemático. Ele descontou toda a raiva em Gemma da pior forma. Em um momento do julgamento, enquanto os detalhes horríveis do assassinato de Gemma eram apresentados, o pai dela, Antônio, teve que sair da sala do tribunal em choque e desconforto. Ele ficou completamente abalado, enquanto Tony nem sequer piscou quando os detalhes angustiantes de como ele tirou a vida da própria irmã foram revelados durante o julgamento. Nunca saberemos o que realmente ocorreu naquele apartamento que resultou no assassinato. Eu não acho que Tony seja a pessoa mais confiável na sala para acreditar em qualquer coisa que ele diga, mas é assustador pensar no fato de que Tony não hesitou nem por um segundo antes de tirar a vida da própria irmã, e ainda por cima de forma tão brutal. O ataque foi tão pessoal e hediondo que é impossível não imaginar o que Gemma sentiu ao encarar nos olhos do próprio irmão, seu assassino. No final, o júri deliberou e todos estavam aguardando o veredito. Foi acidente ou Tony perdeu o controle mesmo? Será que ele usou o vício como desculpa pelo que fez com a irmã para receber pena menor? Em 30 de janeiro de 2013, quase um ano após o terrível ataque de seu irmão contra Gemma, o júri tomou sua decisão. Tony McCluskey foi considerado culpado pelo assassinato de Gemma e foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 20 anos a cumprir. Odeio dizer, mas como o corpo de Gemma foi muito brutalizado, o pai dela, Antônio, pediu que todas as partes faltantes fossem achadas antes do funeral. Então foi em 30 de novembro de 2012, cerca de 8 meses depois do desaparecimento de Gemma, que o funeral dela finalmente foi realizado e ela pôde descansar em paz. Flores e homenagens foram deixadas para Gemma na porta do apartamento que ela dividia com o irmão e assassino, onde sua vida foi tirada. Tony tentou contatar o pai, Antônio, antes do julgamento, enviando cartas e pedindo que acreditasse nele. Agora, não vou entrar em muitos detalhes sobre as cartas, mas tudo o que você precisa saber é que as cartas eram uma ode ao seu narcisismo, dizendo como ele era o tipo de cara que, abre aspas, não faria mal a uma mosca, e que foram as drogas que fizeram tudo, não ele. Antônio estava muito confuso. Ele amava Gemma e queria justiça, mas Tony também era seu sangue. Fez o possível para apoiar ambos, uma vítima e o outro agressor.
Mas quando percebeu e viu por si mesmo que Tony não demonstrava arrependimento em nenhuma de suas cartas e nunca sequer sentiu pena ou remorso pelo que fez com Gemma, Antônio tomou a corajosa decisão de renegar Tony. Antônio disse que perdeu 2 filhos naquele dia, o que foi de partir o coração. Paulina, mãe de Gemma, estava doente e frágil quando Gemma desapareceu e não aceitou a morte da filha, que era também sua melhor amiga. Em 2013, Paulina McCluskey faleceu após longa e difícil luta contra problemas de saúde. Esse caso é revoltante de tantas maneiras. Pensar que Tony usaria seu vício como uma forma de escapar de um assassinato frio e calculado é simplesmente inacreditável. Tony sempre soube o que tinha acontecido. Ele vinha abusando de Gemma há anos. Naquele último dia, ele perdeu o controle e cometeu um crime irreversível. A bondosa Gemma morreu apenas por não suportar mais as atitudes do irmão. Ela e a mãe só queriam paz. Elas buscavam um lar sem ansiedade ou ressentimento. Elas só queriam paz. E ela pagou um preço infeliz com a própria vida